Sejam todos bem-vindos ao nosso 5º episódio do Modo Avião, esse programa que sempre vai trazer algum convidado que mora ou que já morou em outro país para esclarecer nossas dúvidas e ensinar o caminho dos tijolos amarelos para quem pretende sair do país. Meu nome é Matheus Bump. Eu sou Eduardo Sotile e eu tô puto! Eu sou o Zaca. Sou o Felipe Grande. E esse é o Fio Desencapado Cast Modo Avião. Nosso convidado de hoje morou na cidade natal do maior almofadinha do pop rock mundial, Sr. Bono Vox, mas que também é cidade natal de ótimas bandas como Thin Lizzy. Para jogar luz nas nossas dúvidas sobre Dublin e o estilo de vida irlandês, o irmão do nosso colega de bancada Felipe Grande, Rodolfo Pisolato Grande. Boa noite, pessoal. Boa noite aí quem tá ouvindo e o pessoal aqui da mesa. E não tinha descrição melhor pra falar sobre o Bono Vox, que é um tremendo imbecil. Antes eu quero só pedir pro Sotile, por que tu tá brabo, Sotile? Filha da puta, vai a merda! Vou deixar quieto. Explica! Perdemos meia hora de gravação por caralho de uma xalala filha da puta. Vai. Ah, cara, a gente Pra tava... quem não ouviu meia hora antes, a gente tava bem tranquilo e piada aí, CD de samba. E daí veio essa puta que pariu e nos fudeu. Pra quem não sabe, a gente acabou de perder meia hora de gravação por causa do Sotile. Veio uma catronca da cor de uma Guinness aqui e atolou nosso rabo inteirinho. De fora a fora. Agora vamos começar de novo então. Pra quem tá escutando, vamos começar pela primeira vez. E pra quem tá aqui, perdeu meia hora da nossa vida nessa... Rodolfo, mais de 190 países no mundo. Por que a Irlanda? Bom, cara, é o seguinte, em 2017 eu e o Felipe tivemos uma conversa de que a gente queria fazer um intercâmbio para algum país de língua inglesa, cara. E aí surgiram vários países, os de sempre, sabe? O Canadá, Estados Unidos. Irlanda não era um deles, os de sempre. A ideia principal era de ir para os Estados Unidos, cara. Só que após muita pesquisa a gente viu que nem valia a pena, porque o preço era absurdamente alto para ficar lá nos Estados Unidos, tanto para comprar o pacote do intercâmbio. E aí surgiu a opção da Irlanda, cara, que acabou sendo a mais viável, tanto por gosto pessoal nosso, de tanto clima e por ser na Europa, por ser a gente gostar bastante de história. A Irlanda acabou sendo a opção mais viável por permitir estudo ao brasileiro, né? Por permitir estudo e trabalho ao mesmo tempo. Os únicos 4 países que podem de língua inglesa que permitem é a Irlanda, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. E acabou escolhendo a Irlanda mais por conta de ser na Europa e ser tudo pertinho, de poder viajar e tal, conhecer outros lugares, e é isso. Acho interessante o brasileiro ir pra lá, principalmente no inverno. Até depois vai ter uns áudiozinhos de uns amigos nossos que estão lá e vão falar sobre a questão de clima e tal. E essa questão de emprego e tal, já que é liberado estudar e trabalhar. No inverno a noite é mais longa, então tu pode ser travesti por mais tempo. Não, e até o Rodolfo pode falar melhor, mas lá, durante o inverno, é tipo Caxias, né? Cara, pior que é bem parecido com Caxias mesmo. O clima ele é bem volátil. Acorda uma chuva desgraçada, aí de tarde é um calor desgraçado e de noite começa a nevar. É bem instável mesmo assim, cara. Sabe o contrário de volátil? Vem cá, tio. Vem cá, sobrinho! Cara. Peço desculpas à audiência por ter errado a piada. Mas isso que tem durante o inverno é bem pouco sol mesmo, né? Sim. Durante o inverno amanhece... sempre amanhece, né? Mas o sol... o sol surge, cara, umas 8 por aí e se põe bem cedo, cara. 4 horas da noite, literalmente da noite. 4 horas já tá de noite, o pessoal já vai pra casa e tal. Mas durante o verão é diferente daí, cara. No verão anoitece bem tarde. 10h30, na nossa primeira semana era o auge do verão ali, 10h30, 11 horas começava a anoitecer. E amanhecia... Amanhecia muito cedo. Muito cedo. Eu sou um cara abençoado e não sofri de insônia. Mas num dia eu fui dormir tarde, assim, tipo... E realmente anoiteceu, tipo, volta de 10 e pouco da noite. 10h30, e, cara, eu não conseguia dormir. Tipo, aquela noite não tinha jeito de dormir. E, cara, era 4 e pouco da manhã, tava clareando o dia já. Uhum. Bom, o Rodolfo trouxe uma placa aqui, até achei muito bacana. Vai ter a foto dela no nosso Instagram. O que tá escrito em cima eu não consigo nem falar, mas embaixo tá escrito Dublin. Embaixo, eu concordo, aqui vendo aqui é Dublin. Quais que são os idiomas oficiais São da Irlanda? 2, cara, que é o inglês e o gaélico. O gaélico ele não é mais tão falado assim, mas o pessoal parou de ensinar, as escolas pararam de ensinar um tempinho, mas agora já, ao que parece, as crianças já estão voltando a aprender. E quem tu mais vê realmente falando
O gaélico são o pessoal de interior mesmo, mais os idosos e crianças. As placas, que nem tem essa placa ali, a primeira sempre é gaélico e a segunda informação sempre em inglês, né? Sim. Todas Ônibus também, né? Exatamente. As paradas de ônibus também, placa de trânsito, tudo primeiro em gaélico, depois em inglês, todas. Será que inclusive é um problema isso, né? Porque a placa de trânsito por si só já é um problema que ela tira a atenção do motorista. Fica aí minha indignação com a placa de trânsito. Tem que acabar. A placa de trânsito tem que acabar. E imagina em 2 idiomas, aí tu tem que ler 2 vezes. 2 vezes, né? Vai que sejam informações contraditórias aí. Então, tu disse que os velhos e pessoas mais velhas do interior falam muito gaélico também, né? Tem o costume. Não é muito assim, é onde tu tem mais chance de encontrar alguém que fala gaélico. É que nem Forqueta. Os velhos falam italiano. Né? Aí fica... Mas agora isso é importante que o Rodolfo comentou, que começaram a passar de novo nas escolas, né? Eu acho muito legal isso aí, inclusive puxando para nossa aldeia aqui, né? Porque algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, se não me engano, Serafina Correia, tem 2 idiomas. Tem o português e o italiano. E eles ensinam esse idioma, assim como eu acho que também algumas cidades da parte de Nova Petrópolis, essa região, eles ensinam o dialeto alemão. Porque é uma herança cultural muito legal, né? E que não se pode perder, né? Cara, eu até posso estar errado, provavelmente eu esteja. Provavelmente sim. E o seu tio tá bravo comigo. É um otário do caralho! Cara, se não me engano, o segundo idioma mais falado no Brasil, o terceiro, não sei, é o... Eu não vou saber falar o nome. É tipo o dialeto alemão falado aqui no Brasil. Se não me engano, é o segundo ou terceiro mais falado no país. Legal. Até para quem escuta o Flow Podcast, o Richard Rasmussen estava num dos últimos. Muito e bom, ele por sinal. falou que no Brasil ele não chutou um valor, ele falou um número que ele não sabe exato, mas eles estimam mais de 200 línguas no Brasil. Se pegar línguas indígenas, etc., mais de 200 idiomas dentro do Brasil, então... É por isso que ninguém se entende. Eu queria continuar num assunto que o Grande falou, a questão de trânsito e tal, e trazer um outro assunto que está muito ligado com trânsito e carro, bebida. Né? Quem aqui, né? Quem nunca Quem diria? aqui bebe e não dirige, né? Chama Uber. Ou táxi, não vamos criar essa rixa aqui. Pelo amor de Deus. Não tem porquê, né? Como é que é a questão da bebida lá? Primeiro que é proibido beber na rua. Sim. E existem horários para compra de bebida e para pubs, etc. Quanto à compra de bebida, tem uma lei que tu só pode comprar bebida das 10 da manhã até as 10 da noite. E depois disso aí, eles basicamente tem uma fitinha nos mercados, uma fita de isolamento que tu não pode mais comprar. E depois disso aí só nos pubs. Isso em mercados de conveniência. Né? Isso aí o pub é liberado toda hora. E os pubs é proibida a venda, obviamente, a menores de 18. Que tá errado. Que tá errado, inclusive. E que fecha pro torno de 1h da manhã, meia-noite, sei lá. E os pubs, geralmente eles fecham uma meia-noite por aí. Não sei porquê, mas a noite deles não é muito agitada. Eu acho que essa política do horário de bebida... Eu acho que esse horário da política da bebida é em virtude dos mendigos. Para não acordar eles às 7 da manhã. Acorda 9h30 e vai às 10 comprar tua bebida. E só um erro aí, que é um grande problema aí, tu privar a criança de beber, né? Porque o álcool e os cigarros, eles têm resolvido problemas de ansiedade e depressão há séculos. Aí tu não vai permitir as crianças de fazer isso? Inclusive regime. Cigarro e álcool forjam o caráter da criança. Exatamente. O famoso cachorro engarrafado, né? Exatamente. Então, já que a gente falou em pub, vocês podem falar que vocês foram até o local, né? Existe o Brazen Head, que é o primeiro pub da história da humanidade, que foi fundado em 1118. Foi Elizabeth II que fez a planta, planejou e tal, isso. E é engraçado que os turistas... Ela era a garçonete lá. Quando abriu. Que os turistas encontram, não sei se vocês viram, é uma pergunta, que tem notas do mundo todo, notas de dinheiro de vários países. Tem uma das salas que existe decorado só com isso. Eu não me lembro qual das salas ali que é, mas tem. Ele é um pub grandinho assim. Todas as paredes elas são cheias de decoração e tal, mas realmente tem uma salinha ali que tem várias notas de... Tem câmera nessa sala? Espero que não, né? Porque a que eu peguei... Tá emboldonada lá em casa. Até tem uma...
Esse aí, eu também sabia essa história como o principal pub, o pub mais antigo da Irlanda, né, o Brazen Head. Mas tem um que parece em Athlone, que dizem ser mais antigo também. Eles têm essa... Mas eu não sei dizer Mas se... com certeza da Irlanda é o mais antigo. O bom é a briga, né? A paz tem que acabar. Eu gosto de briga. Exatamente. Eu acho que... A guerra é o que movimenta a humanidade, hein? A economia... Inclusive, quem for assim da mais baixa renda e não tiver dinheiro para ir para Dublin, tu pode ir aqui no São Patrício, que é aqui no centro de Caxias do Sul, que é quase a mesma coisa, eu acho, né? Acho que não tem muita diferença nenhuma. Provavelmente não. Né? Eu acho que é mais legal. Eu acho que é mais legal. Porque eu não sei, mas acho que não tem muitas cadeiras lá dentro e aqui tu pode beber na rua. É isso aí. É isso aí. Porque ali tu é praticamente obrigado a beber na rua. Petisco de boteco lá. Isso, importantíssimo. Tem petisco em boteco ou eles são... Sim. Inclusive o maior acompanhamento quando o pessoal pede cerveja é o famoso fish and chips, que é popular tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, o pessoal come bastante, é muito bom por sinal. Eu prefiro amendoim e ovo de codorna. Não sei, ovo curtido. Um queijinho. Aquele ovo de codorna puxado com a unha do mindinho, assim. Aquela que recém catou uma cera no ouvido, né? Exatamente. Aquela cebolinha em conserva. Eu gosto de uma batata frita, que inclusive é um alimento muito consumido pelos irlandeses, correto? Não apenas frita, né? A batata como de qualquer forma. Não, mas eu prefiro a frita. Eu sou gordo, mais mas saudável eles que o no Mas é a total. melhor que tem, né? Mas até em virtude eles passaram um período muito grande de fome lá, né? Eu acredito no século XVII, XVIII, não sei. Então a batata era um alimento de fácil produção, né? Também de custo mais baixo e também Se adaptava melhor se ao adaptava ao clima. clima e tal. Então eles realmente têm essa cultura tão grande, por exemplo, como nós temos de consumir arroz aqui em Caxias, por exemplo. Inclusive um dos motivos dos irlandeses odiar tanto os ingleses é por causa desse período aí. Dizem eles que nessa época aí os ingleses deixaram muitos irlandeses morrendo de fome. Até só eu queria... O pirata tá com um problema muito sério. E ele pediu pra eu trazer pra mesa pra ver se a gente ajuda ele. Ele tá namorando uma guria que tem o mesmo nome de uma tia dele. E toda vez que ele transa, ele lembra da namorada. Aí não sei o que a gente faz com ele. Não. Só antes... Eu acho que temos que interditar. Então, eles gostam muito de batata. Fica aqui nosso abraço ao Charlinho, o menino guerreiro, que gosta muito de batata e gosta muito de estudar. Então, já que a batata é um alimento muito introduzido à culinária irlandês, eu queria saber se um dos pratos mais famosos de lá é o Irish Breakfast, né? Correto. Eu queria saber como é que é tão famoso, por que ele é tão diferente do nosso, por exemplo. Cara, basicamente é muito diferente, cara, porque é um negócio bem pesado, assim. Tipo nós. Tipo, nossa. Pesadíssimo. É isso. Pesadíssimo. O café deles vai ovo frito, bacon, salsicha, feijão. O feijão, inclusive, que é bem ruim o feijão deles, porque ele é doce, cara. O molho é doce, né? O molho, ele é doce, assim, e aí fica um gosto muito estranho. Até repugnante o negócio. Eu sei o motivo. Cozinheira bêbada colocou açúcar em vez de sal, se confundiu na hora. E aí virou Falaram cultura, para, né? é cultural agora, né? Começa assim. É pra não admitir o erro, eles instauraram essa palhaçada de feijão doce. Mas tipo, não é eu não sei, tu que conviveu com família irlandesa, mas eu não sei também se é uma coisa que eles comem todo dia, assim. Eu acho que é mais é tradicional, assim, por exemplo, no nosso churrasco. Mas eles não comem churrasco todo dia, assim, entende? Entendi. Não é toda hora que os caras... Comeria. Sem problema nenhum. Sem problema. Mas Inclusive eu tenho esse objetivo de vida, de comer sempre carne em dobro pro esforço de um vegano sem vão. Mas a parte do salsicha, ovo e tal é sempre, esse não falta. Sim, esse aí é o basicão mesmo. Eu, quando eu comi, eu não comi com café da manhã. Eu comi como um almoço. A gente comia mais tarde, né? Porque a gente estudava de tarde, de né? tarde, é. Então, dormia até um pouco mais tarde e fazia uma refeição grande e... Um monte de salsicha e ovo pra todo lado, parece uma quinta de noite do pirata, assim, né? Uma quinta-feira normal lá em Balneário Camboriú. E outra bebida famosa, digamos assim, é o Irish Coffee, que lá é só coffee. Só coffee. Que ele é feito com whisky e creme de leite fresco batido. Sim. E tu experimentou? É Experimentei, gostoso? muito bom, cara. Só que, volta aquela questão da lei, né? Só pude tomar ele depois dos 18. Com 17 tu não pode, mas é muito bom mesmo. Isso aí
Então fica claro aqui que não temos um mini contraventor nacional. Não temos. Não temos. Porque a lei é muito rígida. Mas também depois dos 18... Não, aí eles tem que dão pra acabar. matar. Aí eles dão pra matar. Aí é... já que estamos nessa questão de Irish Coffee, bebidas, etc., eu queria que tu falasse sobre a Guinness, que ela, pra mim, tem uma cara de caracu e pra mim é intragável aquele negócio. Caracu famosa, eu diria, né? É uma caracu que deu certo. Com grife. Eu prefiro o caracu. Quem viu aquele vídeo que rolou no WhatsApp lá, o cara falava, essa é boa, é a cerveja do Chicago Bulls. Mas tu prefere mais do que isso, eu a cara ou o cu? Depois que tu bebe, a cara que se for. Bom, cara, a Guinness, eu não sou nem perto de entender uma coisa de cerveja, mas a Guinness, ela é realmente muito boa, cara. Ela é bem amarga, e ela tem uma textura assim bem diferente das outras. O Felipe, que é bem formado na parte da PhD, cerveja, eu diria. PhD em cerveja. Ela é amarga como a vida. Exatamente. Exatamente, ela é uma cerveja do estilo stout, né? Então ela tem até um tom, uma certa nota que lembra um pouco café. Gosto um pouco de café, assim. Eles não botam café na cerveja? Eu acho que não, cara. Eu acho que é só um malte normal mesmo, mas acaba por causa da torra ali, eles... Porque muita gente fala que tem gosto de café. Mas é uma cerveja muito gostosa mesmo. E eu não sei, eu também, claro, eu gosto de cerveja e tal, mas não sou um especialista, assim, né? Tem gente que fala que tem muita stout melhor que a própria Guinness. Só que a Guinness, ela é famosa, tá? A marca, né? E ela é muito... A própria família Guinness é muito importante na Irlanda. Para o desenvolvimento do país como um todo, né? É uma das maiores, das marcas mais conhecidas de lá, né? Tanto quanto... Ao contrário do intragável Bonovox, né? Que ninguém gosta. A Guinness o pessoal gosta. E é uma das famílias mais importantes mesmo, assim. Tanto é que a Catedral de São Patrício, se não me engano, é uma catedral fundada em 1191. Ela foi reformada pela família Guinness. Tem outra também tem um lago na Irlanda lá que ele é preto, a cor da água é preta. Eles dizem que é eu não sei o nome desse lago, mas é como se ele lembra uma pint de Guinness. Sim, porque ele é todo preto e a areia... E a água é uma areia branca, clarinha, né? Como se fosse o... Sim, como se fosse um pint, E aí o pessoal chama de Lago Guinness. E inclusive depois disso a família Guinness comprou a TV no São lago. fracos, graças a Deus, são pobrezinhos. Sim, não, eles... Inclusive, agora eu entendi porque que o feijão é doce, porque a cerveja é amarga, tem que ter um equilíbrio, né, cara? Mas é uma cerveja muito boa, assim, e ela é bastante consumida, assim, nos pubs ali. Também tem uma uma cerveja bem boa, que é em Kilkenny, se não me engano, uma cidade pertinha. Oh my god, em Kilkenny, né? Que é Smithwick's, uma coisa assim, que é bem gostosa também a cerveja, mas se não me engano eles não tem stout. Falar em South Park, não tem um episódio que eles metem o pau no Bonovox? Eles metem um pau em todo Quem que eles não meteram, né? Cara, eu não lembro. Mas tu conhece a história do Bonovox, né? Ele foi fazer um show em Portugal e ele chegou no palco e começou a bater palma. Ele batia palma, daí ele andava pra lá, andava pra cá. Ele falava, cada vez que eu bato palma, uma criança morre na África. Daí o Manuel, porra, então para de bater palma, porra! A história do Chaves, quando ele respira, morre um chinês. Eu odeio esse ativismo sujo. Esse ativismo de esses caras aí é só pra eles se sentirem um pouco melhor com o vício de cocaína que eles têm. Fica aí um abraço a Leonardo DiCaprio. Que tá colocando fogo na Amazônia. Vagabundo nojento. Até a informação que tu trouxe na gravação perdida, no elo perdido, Vai tomar no teu cu. Vai lembrar isso. que a Guinness não é a cerveja mais consumida... Não, a Irlanda não é o local que mais consome Guinness no mundo. Exatamente. A Nigéria é o país que mais tem o maior consumo de Guinness no mundo. Claro, a taxa de consumo do povo irlandês é bem alta, assim, né? É um dos países que Eles firmam bem. mais consome cerveja. Cada pessoa consome mais litros de cerveja no ano, por assim dizer, né? Acho que eles não são os primeiros por causa da população, né? Eu não sei, cara, porque... Porque eles não são nem o segundo. Mas acho que a República Tcheca é o país que mais consome, até porque Não, lá a eu digo cerveja... Guinness. Ah, sim. Enfim, Guinness, cerveja em geral, né? Mas até a República Tcheca é muito fácil, porque lá dizem que a cerveja é mais barata que a água, né? Então, qualquer um, né? Faria isso. Fica aqui nossa crítica, aqui deveria ser também. Uma dúvida, eu gostaria que o senhor descrevesse, falasse sobre a conexão entre a Guinness, o livro Guinness de Records Book
e o Guinho Castor, por favor. Tá, então vamos lá. Nosso... Tem toda essa introdução porque a gente já ouviu esse assunto. A gente já fez essa piada, só que ela foi perdida. Infelizmente. Culpa do Sotile. Assim como a infância do pirata, foi perdida. A questão do Guinness Book também é relacionada à própria Guinness, né? Foi em 1955, um dos diretores ali, chamado Hugh Beaver, ele... A.K.A. o Guinho Castor. Também conhecido como Hugo Castor, né? Ele entrou numa empreitada para descobrir qual era a ave de caça mais rápida da Europa, que era isso que eles faziam naquele tempo. Eles tinham uns passatempo merda, como esse. Saber qual é a ave de caça mais rápida da Europa. Depois reclamam do videogame. Exatamente. Não machuca ninguém. E, enfim, acabaram descobrindo qual era ali e acharam interessante, a partir daí, compilar os maiores recordes do mundo, né? As principais expoentes de diferentes... Os melhores do mundo. Os melhores do mundo em qualquer coisa. Né? Isso. E foi de onde surgiu o Guinness Book, né? Eles compilaram, lançaram um livro, chamado até hoje Guinness Book, né? E, como o nosso amigo Hugh Beaver, também conhecido como Hugo Castor, né? Que é o senhor proprietário do Colchões Castor. A gente já fez essa ligação, isso aí tem tudo a ver com maçonaria, os Illuminati, o grupo Bilderberg e os Rosa Cruz. E a família Rockefeller. E os Rothschild. Não, e voltando a esse assunto aí da Guinness, cara, tem uma história verídica, por sinal, que Venérica. Venérica, que... Por isso que se espalha, né? História venérea. Falando em Venéria, eu lembrei do pirata. Não, inclusive, tem essa história venérea, que o aluguel, a família Guinness basicamente não paga o aluguel do terreno da matriz deles ali, né? Que fica do lado do rio, inclusive, ali em Dublin. Porque a história é que, na época, foi feito um contrato de 9.000 anos, que seria pago por mês, não sei. Por ano, em torno de 120 reais. Por ano, em torno de 120 reais. Pelo baita terrenão, que não é nem um enorme, pouco pequeno. Bem grande mesmo, nas margens do rio Liffey. Que é o que E é um dinheiro que realmente deve fazer bastante falta para eles. Né? E a Rainha Elizabeth que vai cobrar sempre esse aluguel, pelos 9.000 anos. Inclusive o rio é um ponto bem de referência na cidade de Dublin. Porque Dublin não é uma cidade tão grande assim. Toda a região de Dublin deve ter em torno de 1 milhão de habitantes, mas a cidade em si tem menos. Tipo Caxias. Mas é o tamanho de Caxias, assim, o centrinho deles ali, né? Então é um pouco maior. E o rio, ele divide a cidade, norte e sul. E todos os bairros aí, somando para cima do rio, são números ímpares. Então 1, 3, 6, 1, 3, 5 e assim vai até... Quanto mais longe... Quanto maior o número, mais longe do centro, né? E para baixo é o, então, 2, 4, 6. Cara, não é difícil tu te achar em Dublin, assim, mesmo que nem eu sempre falo, um colono aqui do Rio, eu me achava tranquilo lá, sabe? Porque tem alguns pontos que tu vai te localizando, né? Tudo muito perto também, é bem difícil. E o transporte público bom, funciona? Né? Muito bom, por sinal. Bom, já que tu falou em transporte público, inclusive, depois nós vamos deixar a gravação de 2 amigos ouvintes aqui da gente que moram em Dublin. Eles falaram sobre o transporte público, inclusive. E um dos dados que eu encontrei aqui que tem Wi-Fi no ônibus. É que ele parece muito com Caxias. Sim. Com certeza. Fica o nosso abraço ao Antônio Visati. O Wi-Fi não é dos melhores, né, mano? Mas ajuda, Mas né? ajuda, é muito bom. Basicamente, tu pode pegar o ônibus ou o Luas, que é um metrô de superfície. Que é um metrô de superfície. Só que o Luas não é tão utilizado porque ele só tem 2 linhas. Começou a circular recentemente. E além do ônibus e do Luas, tu pode simplesmente alugar uma bicicletinha na rua e andar. E é bem comum, inclusive, tu ver o pessoal andando de bicicleta. E a bicicleta é barata, né? É bem barato. Eu não andava porque eu tinha medo de morrer atropelado com aquela... Eles dirigem do lado errado, né? Eles dirigem do lado errado, lógico. É uma cidade plana, né? Então é muito bom de se andar de bicicleta. Inclusive, isso é história verdadeira, eu quase fui atropelado no primeiro dia lá. Porque eu fui atravessar a rua, olhei pro lado que eu tô acostumado a olhar, e veio um cara... Na direção errada. Na direção errada, Na contramão. Tava bêbado, obviamente. Possivelmente, E era ruivo, possivelmente. Possivelmente. Falam que tem muitos ruivos. Cidade dos ruivo não tem alma. Diz o Cartman. Mas realmente existe muitos ruivos lá mesmo, na Irlanda. É o país, acho que mais tem a maior quantidade de ruivos de sem alma no mundo, né? Mas, tipo, não é aquela coisa, tu vê
tanto, até porque biologicamente falando, o ruivo é uma combinação bem difícil de acontecer, né? Então tem, claro, se vê assim, mas não é aquela coisa, todo mundo é ruivo, por exemplo. Bastante loiro. Loiro, não é aquele estereótipo que a gente tem, nossa, todos eles são ruivos. Né? É difícil mesmo, porque pra tu conseguir laranja é vermelho com amarelo, é muito difícil. É difícil. Bom, eu gostaria de puxar um assunto aqui que é a questão de esportes, né? E daí eu vou puxar, acho que talvez o maior expoente atual do esporte irlandês talvez seja o Conor McGregor, que é um doente mental. E um ótimo atleta de MMA. Eu acho ele interessante. horas vagas. De boxe ele é meio bosta. Bem fraquinho, é. Eu também aceitaria receber tudo que ele recebeu e apanhar pro Mayweather, eu aceitaria. Eu ia amarrado, inclusive. Inclusive, falando em boxe, eu acho que uma luta dele com o Maguila ganha fácil. Inclusive, fica aqui uma homenagem. Muito mais talentoso. Muito mais. Fica aqui uma homenagem, né? Dei um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda, nocauteei a tristeza, encarei a minha estrada, derrubei todas as barreiras, o pessimismo mandei pra lona, nunca fui à faculdade, mas de guerreiro tem diploma. E na letra está escrito diploma, então eu estou imitando o Maguila e estou fielmente imitando. Pra quem não sabe, o Maguila fez CD de samba. CD de samba. CD de samba. E procurem, é interessante. E fica aqui, ó. Ele perdeu no detalhe pro Holyfield. No finalzinho. Só do Holyfield é que ele acertou um soco bem dado na moleira do Maguila. Que tá bombado até hoje. E o Maguila deitou o cabelo, ficou CD de samba. Pelo menos ele tem as duas orelhas. O Holyfield nunca vai ser maior que o Maguila. O Maguila consegue tocar música de ouvido. E nessa pandemia também, coitado do Holyfield, né? Não consegue botar máscara. Complicado. Um abraço ao irmão Zezé de Camargo. Abraço, Van Gogh. Então, galera, os esportes, a gente, com a proximidade com a Inglaterra, a gente acha que o futebol é o esporte também famoso pela Irlanda. Mas não é bem assim, né? Não. O esporte mais cultuado lá é o futebol gaélico. Que é um negócio que tu não queira me pedir pra te explicar, porque é um negócio assim, coisa de louco. É o tal do hurling. Não, são dois diferentes. São dois. O Qual futebol é que é gaélico e o hurling. O que é o hurling? Que eu ouvi dizer que esse era o mais... Cara, o hurling, ele é meio que um... Na verdade, provavelmente eles inventaram esses esportes completamente bêbados, né? Possivelmente jogam eles bêbados também. Possivelmente. Então, as regras são bem estranhas. Mal comparando, assim, o hurling é meio parecido com o hockey. E o futebol gaélico é meio que um rugby com futebol, com futebol americano. É muito louco. É muito. E ele é bem importante pra eles lá. Tanto que tem a espécie de CBF deles lá, né? Que é a GAA, que é a Gaelic Athletic Association, que ela é exatamente de esportes gaélicos, né? Tanto que o segundo maior estádio da Europa, o Croke Park em Dublin, ele cabe 82 mil pessoas. E lota pra ver esses jogos aí, né? É absurdo o que o pessoal cultua lá. Claro, eles gostam nem do rugby, do próprio futebol, assim, até... Futebol é uma coisa engraçada, porque eles têm essa rixa com a Inglaterra, mas a maioria dos que acompanham o futebol torcem pros ingleses, pros times de futebol da Inglaterra. Mais o Manchester United e o Liverpool. Fora da Inglaterra torcem pro Celtic. E eu encontrei um senhor bem idoso, ele era um veterano do exército deles, né? E ele era torcedor do Leeds United, na Inglaterra. Nossa. Que foi um time que, no comecinho dos anos 2000, 99, ele era um time muito bom. E, cara, ele ficou muito feliz, cara, quando eu comecei a falar, eu lembro que tinha tal, o Harry Kewell jogava lá, o Viduca, ele, nossa, como é que tu sabe disso, assim? Porque é um time que agora tá na segunda divisão da Inglaterra. Que vai subir esse ano. Tá pra subir. Então. Quem treina é o Bielsa. O Louco Bielsa. Louco Bielsa. Então, eles gostam muito eles acompanham, claro, futebol e tal, mas e os que acompanham são fanáticos. Mas a praia deles mesmo é os esportes gaélicos ali. No ano de 1882 foi o primeiro jogo da seleção irlandesa e levaram um sonoro 13-0 dos ingleses num amistoso, no qual a bandeirinha era a Rainha Elizabeth. Fica aqui a informação. Será que já empataram? O zagueiro saiu de campo falando que só queria dar alegria pro povo dele. Mas em gaélico deve ser... Inclusive, mas é que o irlandês é ruim de bola mesmo. Eles são... Eu acho que jogador famoso, cara, eu lembro do Roy Keane, que era violentíssimo.
Compensava na porrada. Ele era bom jogador, mas era violentíssimo. Ele acabou com a carreira do pai do Holland, que é esse jogador do Borussia Dortmund. Ele acabou com a carreira do cara. Ele podia voltar a acabar com o do Haaland também. Também, podia. Fica aí o desejo. É isso que eu ia falar, eles são bons, são ruins de bola, mas são bons na Bom soco, porradaria, é isso né? aí, porra, sim. Na trocação É franca, que na bêbado, sangueira. quando briga, realmente tem um... O McGregor, inclusive, ele treina brigando em pub. Exato. Ele fez isso, ele agrediu um idoso. Exatamente. Mas ele não tá aqui pra julgar, né? Que a pessoa quando agride, ela tem o motivo dela. O caso foi que Porque o idoso às não vezes, quis ele- tomar. Exatamente. Ele não quis tomar o uísque do McGregor. E ele ficou, obviamente, chateado Chateado e e- partiu pra ignorância. Sempre tem um porquê, né? Você só pode ficar falando das pessoas assim. Não quis Contando tomar dele. o uísque, tomou uma tunda. Próxima vez ele vai pensar 2 vezes. Não sei se vai dar tempo. Então falar tem uma coisa legal pra comentar. Manda. Se não fosse o McGregor derrubar ele, o Covid ia fazer. Isso, alguém ia. Com certeza. Inclusive só um parênteses. Claro. A gente tá falando de idoso, assim. Na Irlanda não tem fila preferencial pra idoso, grávidas e etc. Todo mundo sabe que o idoso tem mais tempo pra perder, né? Então pode Eu quero ficar. dizer, é o que mais tem tempo de boa. Deixa na fila. Lá tem bingo? Aqui é a dúvida, né? Porque aqui também não tem. Tem, mas... Você que mora na Irlanda, mande uma mensagem pra nós dizendo se tem bingo na Irlanda. E diz como é que chama, e se é os mesmos números, e se eles falam 2 patinhos na lagoa. Two ducks in the Lago Guinness. Mas aposto que lá não tem jogo do bicho que nem tem aqui. Um aplauso pro Brasil. Salve de palmas pro Brasil. Esse país Inclusive, o jogo do bicho é um jogo muito melhor que a nossa loteria, por exemplo. Porque louco. ele envolve superstição, envolve números, ele envolve A fauna. o lúdico, né? A brincadeira ali, a fauna. E também a questão espiritual, né? Porque sonhei com não sei quem. Joga. Além do Exatamente. que, o prêmio é inteiro, não tem imposto que tire. E incentiva o comércio local. É isso que eu ia falar. Isso aí. Nessa época de Covid aí, procure o botequim do seu bairro que tu vai encontrar o... Tu tem um código, tá? Tem um código lá, tem que falar assim, ó. Aí ele vai entender que é um gato, alguma coisa, Ele ele vai vai... puxar a caderneta. Tem jogo do bicho, pode vir. Jogo do bicho e maquininha. Isso aí tem sustentado. Bares e botecos e comércios locais desde sempre. Desde sempre. E acabado com muita vida de idoso aí. Mas não vem ao caso. Não vem. Tomada e dívida não é porque não souberam jogar, né? Não souberam ganhar. O que é o Sonharam errado. Covid perto do jogo do bicho na vida do idoso? Sonharam com as coisas erradas, né? Fazer o quê? Eu conheço uma pessoa que sonhou com um porco de 3 dentes e ganhou 20 e poucos mil numa época aí. Meu pai. Quando ele tava na casa, ele sonhou com um porco de 3 dentes. Não sei qual é a combinação de porco com 3 dentes que dá o bicho e foda-se. Bateu na cabeça e guardou. As portas das casas da Irlanda são coloridas. Sim. Isso é verdade ou não? Sim. A primeira explicação é uma baboseira pra mim. Pá. Mas a segunda, ela É tão sensacional. maravilhosa que Então- me aquece o coração nesse dia frio e que eu estou puto. Eu com certeza vou na segunda. Mas pode ir, por favor. Bom, tem 2 histórias, né? A primeira, que é a... Vai na sem graça antes. Vai na sem graça primeiro. Bom, a primeira, que é obviamente a mais sem graça e falsa, é o príncipe Albert da Inglaterra acabou vindo a óbito e a Veio a rainha, falecer e acabou morrendo. e a rainha da Inglaterra, que provavelmente na época já era Elizabeth II, Como sempre. já ela na época a Irlanda fazia parte do Reino Unido e na época já os irlandeses já tinham birra com os ingleses. Aí ela ordenou com que os irlandeses pintassem as Não portas é todo o Reino Unido. Pintasse as todo o portas. Reino Unido, exato. Ordenou que todo o Reino Unido pintasse as portas das casas de preto em sinal de luto. E como os irlandeses não gostavam nada dos ingleses, eles fizeram o contrário, começaram a pintar cada uma de uma cor diferente. Por isso que hoje tu vê todas as portas de casa são coloridas. Só quero Bem fazer chamativas, inclusive. Bem chamativas. um né? adendo. Isso que é protesto, não bater panela. Sim, É isso Pintar a aí. porta é protesto de verdade. E eu acho isso aí uma idiotice, essa história aí. Conte a segunda, por favor. A A segunda, que é a mais legal. E a correta. E a correta, era que o pessoal chegava, os homens de família chegavam em casa meio passados e... Cansados, né? Meio cansados, exato. E como as casas são basicamente todas iguais lá, era comum dos caras confundir de casa e entrar na casa errada.
E aí então eles começaram a pintar a porta da casa de cada um com uma cor diferente pro cara, quando chegar embriagado, ele saber localizar a casa certa Cara, dele. sensacional, é isso. Agora tu pensa se o cara for bêbado e daltônico. Aí complicou. E o cara vai ter que fazer assim, ele vai ter que chegar e bater. Ô, teu marido tá em casa? Tá sim. Ele A casa errada. Ô, teu marido tá em casa? Não, ele saiu pra beber e não voltou. Vem cá ver se sou eu. Ou aquela, essa casa aqui é a casa amarela, a porta amarela? Não, então... A história do pai e filho na frente de casa discutindo, pô, que coincidência, eu também moro aqui, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o custo de vida lá, como é que é a questão de aluguel, de comida e todas essas coisas. É importante deixar claro que não é o mais barato da Europa, não chega nem perto disso, né? Ele é barato, claro, se tu ganha em euro, obviamente, mas se tu compara com outros países, tipo Portugal, por exemplo, ele acaba sendo caro. A Chechênia. É. Albânia. Quanto a... É porque a possibilidade de encontrar um explosivo na tua casa e não é um maré é muito grande. O que acontece? A Irlanda, se não estou enganado, é um dos países que tem o salário mínimo mais alto da zona do euro ali, né? Se não me engano, em torno de 980 euros o salário mínimo. Que é 2 milhões de reais, conversando assim de cabeça. Isso, mais ou menos. aí tu compara com Portugal, por exemplo, que o salário mínimo é em torno de 650, é uma bela diferença, né? Só que Portugal tem o custo de vida mais baixo. Então, e a Irlanda, de uns tempos pra cá, ela começou a atrair muito investimento. Tem muita empresa grande lá, muita multinacional que está se instalando lá, especialmente em Dublin, ou também na cidade, se não me engano, de Cork, que é tipo um segundo polo industrial deles, assim. Em Dublin mesmo, no centro, é carinho o aluguel. Assim, é bem alto. Então, o que é muito costumaz? O pessoal repartir apartamento, quem tá morando lá há mais tempo. Muito né? comum. Muito comum. Então, Não só entre duas pessoas, mas não, bem comum o pessoal várias alugar um pessoas, estúdio assim, e tal no centro. Não, então, aí o pessoal acaba rachando, né, o valor do aluguel. Porque E acaba saindo em conta. é saindo mais em conta. Claro que o interior tende a ser mais barato, né? Mas Galway, Cork, sei lá, Kilkenny, essa. Cocksucker. Então, claro, no interior tende a ser mais barato, né? Mas o aluguel é o principal ponto do orçamento, assim, das pessoas lá, né? A questão da alimentação, essas coisas, assim... claro, eu e o Rodolfo, a gente tem uma coisa um pouco diferente, porque eu, por exemplo, passei um mês só lá. Eu fui meio que de férias e fiz um intercâmbio curto. Então, eu não podia nem trabalhar lá. Eu tava com meu dinheiro em real. Contado, né? É complicado. Tipo, tomar uma pint de Guinness por 6 euros. 6 euros pro cara que ganha em euro não é tanto, né? Mas pra eu que tava... É uma frase bem comum do pessoal estrangeiro que mora lá, o brasileiro, né? Fala pra ti, quem converte não se diverte. Porque... cara, tu para pra fazer uma continha ali, 10 euros aqui, mas Não gasta em nada, né? vê depois... tipo, tu vai no mercado, assim, cara, as coisas não são caras, assim. Mas é em euro, né? Sim, é em euro, exato. Se tu ganha em euro, tá tranquilo, né? Vai embora. Então é o principal. O transporte, eu acho ele meio caro. Pior que eu nem lembro Ele quanto é é em que eu torno pagava, de era uns 20 euros por semana, 30 euros por semana. Exato. Tipo, não é absurdamente caro, mas impacta, sabe? É 2,50 aí, é que ele é cobrado em distância percorrida. Isso. O meu caso era 2,50, 2,75, uma coisa ida e volta. Aí a cada semana tinha que recarregar o cartãozinho lá. Se for contar dinheiro por dinheiro, é muito mais barato que Caxias. Hoje a passagem em Caxias tá, acho que uns R$48 e com risco de uma facada. Um abraço ao seu Antônio Visati. E outra questão também, que é importante, é a questão da saúde, né? O que acontece, cara? Felizmente, nós não precisamos usar o serviço de saúde pública deles, né? Porque assim, eu ouvi falar... Não é público. Não a gente, no caso, a gente foi com seguro viagem, né? Sim. Mas tu tem ali o seguro, o atendimento público deles lá, que dizem não ser muito bom. Até mesmo pro padrão Europa dizem que é um pouco abaixo, assim, né? E é meio chato, assim, por exemplo, tu sempre tem que passar por um GP, que é um médico... Um general practitioner. É um clínico geral. Clínico geral, E aí, cara, o cara vai te cobrar aqui a consulta e tal, é meio burocrático, assim, é meio lento, assim, o processo todo. Até um amigo nosso passou esses dias um problema de apendicite lá. Foi atendido e tal, foi bem atendido. Cara, porque é uma coisa um pouco mais séria, assim, né?
mas que é meio chato, assim. É. Eu ouvi falar que a saúde pública deles não é muito boa. É por isso que a gente pegou um segurinho desses privados, Sim, basicão, porque vai tirar uma zebra lá é melhor, né? É. E também acho, Rodolfo, a parte que é muito importante ali na cultura deles é a diversão, né? É a questão dos pubs e tal. Um lazer. A gente não teve, pelo menos eu e o Rodolfo, não tivemos tanta coisa assim de sair à noite, assim. A gente ia nos pubs, assim, mas ia embora meio cedo e tal. Mas, cara, é meio... voltamos àquela questão, o cara que ganha em euro até não sai tão caro, Sim, mas... Pega, por exemplo, eu, cara, não tava trabalhando, eu ia tomar uma pint, 7 euros, 6 euros uma pint, pô, tu vai converter isso aí a um valor bem alto. Beleza, Né? uma vai, né? Mas aí como... 400 reais o Cara, vai- metendo. Isso é um pub normal, se tu vai no Temple Bar, É. aí tu te prepara pra... Sim, tu te prepara pra ser esfaqueado, A facada basicamente. bem né? grande. Lá no Temple Bar é absurdo os preços. Uma pint, por exemplo, que nem o Felipe falou, onde ele morava ali, era o quê? Uns 5 euros? 5,50, acho que era No assim. Temple Bar a coisa é bem mais cara, assim. Em torno de 12, 13. 12, 13 euros. Se é caro assim, imagina se dentro do Temple Bar tivesse umas Chechênia. Pô, Já pensou? Se tivesse baldinho. É isso aí, ó, cara. Não vale a pena ir pra lá pra isso. Será que eles vendem Kepper Cooler que a casa exige? Duvido ter uma jukebox Não tem. com Um Amado Batista. Voyage. Marrone. Raça negra. Não Duvido. tem. Duvido Jamiroquai. ter uma máquina de bichinho do lado de fora pra pescar, pra dar. Duvidosa, por sinal. né? Dar de presente. A dona do estabelecimento fazendo o joguinho do bicho. Não tem, velho. Ah, o Brasil é incomparável. Aquela mesa de sinuca com um cachorro embaixo. Caramelo. Caramelo. Valorize o pouco que você tem. Aquela mesa de sinuca com a caçapa de metal que é pra te bater com bastante barulho e intimidar o adversário. Exatamente. O inglês que a gente tem muito contato aqui no Brasil é o inglês americano, digamos assim, né? Que é aquele inglês bonitinho e tal. O inglês britânico da Inglaterra já é complicado, que é um sotaque muito grande. Diz que a Irlanda é pior ainda. É verdade ou não? Water. Harry Potter. Sports. Fala da papa. Cara, pior que é mesmo. Não é o pior, porque dizem que o escocês é o pior, inclusive. No começo foi bem difícil entender o que os caras estavam falando. Inclusive na casa de família onde eu tava, o dono da casa ali, ele falava extremamente rápido, cara. Era bem difícil entender ele. Tanto nos 6 meses que eu passei ali, foi bem difícil entender o cara. Porque ele fala muito rápido e fala pra dentro. E Te tem xingou e tu ficou... Mas sim, legal, pode- nóis. É isso Falar aí. pra dentro é tipo, pai! É assim, né? É que faltava um trago no velho. É isso. Dá uma engordada na língua, parece uma havaiana dobrada na boca. Aí fala mais devagar. Língua parece um carpete. Eu só queria dar um quebras aqui e dizer que vocês não sabem, que vocês não conhecem ele. O Pirata fez o intercâmbio pra Dublin também. As pessoas ligavam pra ele e perguntavam, como é que tá teu inglês? Ah, ele tá tomando banho. O Rodolfo, acredito que vai concordar comigo. Muito da parte assim, do sotaque do irlandês é muito mais um medo, sei lá, uma história que tu vai meio apavorado com o sotaque dos caras do que propriamente sabe? É. Claro, ele é diferente, porque ele tá acostumado com o inglês de Friends, né? Exatamente, Então aí, exatamente. cara, tu vai lá, ele é mais puxado, Eu um pouco diria mais que é forte. uma mistura do americano com o inglês. Uma mistura do Brasil com o Egito, Exato. eu diria. Tem que Mas- deixar, vai ficar bonito. Mas é bem, tipo, depois que tu tá ali nos Não, primeiros depois dias, é bem tranquilo. É que nem no Brasil, Claro, esses sotaques, né, cara? normal, Não adianta. que nem a mesma coisa que tu pega um Nordestino, possível carioca, nordestino, o cara fala que tu não entende, Em mano. inglês de Friends não sei, mas o inglês do Obama era muito claro pra você entender. É verdade, um dedo Ele longo. falava muito... Parecia que ele tava falando português, mas não estava. Fica aqui o negócio. E dizem que tu sobrevive na Irlanda por 6 meses falando sorry e cheers. Foi o que eu Sim. entendi falar. Bom, É verdade? Com Olha, certeza. eu tô pronto. Os caras são pior que os canadenses, não Acho tem que não como, tem né? como. mano? Fica aqui. O cara te dá um soco na cara e Pede tu desculpa. pede desculpa. Mas o cheers também. eles Direto. falam Eles usam bastante pra É várias o situações, valeu, né? Eles usam tipo uns termos meio engraçados, tipo grand. Tipo, É. Legal, great seria, eles falam grand. Né? Grand. Grande? Hello, Grande, beleza? Aí, sorry, cheers e tal, eles falam bastante assim, mas Eles têm as gírias E dele. aí tem as gírias gaélicas. Ah, mas daí, irmão, aí... Não, mas é tranquilo, tipo, claro, Crack. o crack, por exemplo. Eles falam Crack é tipo diversão.
Aí fala, what's the crack? O que nós vamos fazer hoje? Vamos fumar um crack. Isso aí que é diversão. E comer um crummy cracker. Isso que é diversão, cara. Vamos fumar um crack e cheirar uns cranks. Crack. E aí, tipo, saúde em gaélico é slancha, né? É, Slancha. Na verdade, tu aprende 3 palavras de gaélico obrigatoriamente lá, né? Que é crack, slancha e aí é uma frase que é pouco marrom. É. Tipo, kiss my Bruno ass. Marrone. Bruno Marrone. É, Bruno Marrone. É o que, grande? É, tipo, é o kiss my ass deles ali, tipo... Bruno Marrone, com meus ovos. Fica aqui, um grande abraço e Zaca, curva. Curva. Fica aqui, ó, fica aqui. Quem não isso entendeu... Isso aí é uma referência ao episódio da Polônia. Exatamente. Nós vamos falar o Volte que é e escute. E vão a curva que o pariu. Bom, vamos falar um pouquinho da segurança lá, que eu vi um dado que me deixou meio perplexo, como diria o Huawei. Perplexo. Nem a população, nem a polícia usa arma lá. Não. Como é que foi? É tudo discípulo do Bonovox? Cara, eu fiz essa pergunta pro chefão lá da família, lá, porque ele é policial. E ele disse que não tem necessidade, cara, porque o pessoal ali, todo mundo se respeita e tal, mas é aquela história, né? Uma hora o cara vai acabar precisando, né? Mas... Povo que bebe é um povo feliz. É. Exatamente. Não, e é basicamente isso aí, eles não precisam, cara. E... Mas é realmente seguro Tu se sentia andar em na Dublin? rua, tu tava Sim. tranquilo, É. tu se sentia seguro. Sim, é bem tranquilo andar de noite, cara, e só o único problema, mas isso aí é mais pros brasileiros, é os knackers, né? Essa questão aí, na verdade, assim, a parte das armas ali, eu tenho uma teoria. arma. Pode uma arma. Mas Eu andava armado sempre lá. Mas, na verdade, assim, eu acredito que pelo fato de Irlanda ser uma ilha, eles conseguem ter um controle maior de fronteiras. Então entra menos arma também lá. Acredito Também. eu, não sei. Por exemplo, não é que nós que temos o Paraguai do lado aqui, que é muito fácil, né? Ou outros países da América Latina aí que a gente fornece, né? No caso, não é isso que eles fornecem. Mas eu acredito que seja muito por causa disso, assim. E a parte de segurança, assim, cara, eu faço aquela... mais ou menos o mesmo comentário que eu fiz a respeito da Polônia. Sair do pub e ir pra casa a pé de noite tranquilo, Tranquilo. sabe? O que tem lá são chamados knackers, que são... O brasileiro chama de naná. Os naná. Né? O que é o knacker? Ele é tipo um trombadinha deles, assim, sabe? É os caras que... Gurizada, geralmente nova, assim, Tudo tipo piazada, 16, 17 maioria anos. piazada. E, cara, eles são meio revoltados com a vida, assim. É aquele cara que, como mora num país que tem pouco problema, ele arruma um problema, né? É, Entendi. ele vê que o cara é brasileiro, não é da. É, não que é é de dali. fora. Não é só com o brasileiro, né? Mas. É, com o estrangeiro em geral. Com o estrangeiro, né? eles não em geral, curtem eles muito, não assim. gostam, né? Então, claro, aí tipo tem as... Mas, por exemplo, o Rodolfo é um cara loiro e tal, então tipo, ele não chama tanto atenção, sabe? Não é tão fora do estereótipo por irlandês. exemplo, eu conheci um cara quando eu tava voltando, ele era um brasileiro, morava lá, ele é de São Paulo, e o cara, pele mais escura assim, ele falou que ele teve problema com o knacker. Né? Porque ele e um amigo dele, quer dizer, ele parecia o Salah, que eles estavam na rua conversando em português e que os caras começaram a atirar, eles atiram ovo, tomate, essas coisas, sabe? Só que o cara era meio metido a galo de briga, né? O outro cara, e que bochou o cara, o tal do knacker aí, né? Só que aí veio mais 10. É, e o problema é que se tu te defende, assim, tu tá certo, né? Te defender, mas se tu te defende, vem a polícia tende a puxar pro lado dos caras. Tu tem que calar a boca e embora. Tem que calar a boca. É a polícia da hora chamada Garda. A garda. Ou deitar 10 na porrada e correr. Aí Cara- conta a história do... Ah, sim. Não, mas peraí, a polícia não tem arma, bocha, a polícia também. Exato, é. Foda-se. Mas, credo. É o Brasil. Mas Já diria o Brasil, Vin Diesel, rapaz. isso é Brasil. Aqui é Brasil, rapaz. Aqui, mas... Escuta isso aqui que é boa. Essa história Bora. é boa. Tá, eu tinha ido no mercado e dar uma volta ali pela vizinhança ali com os meus amigos brasileiros. E a gente morava na mesma casa, logo nas primeiras semanas. Era tinha um francês e 3 brasileiros. E aí a gente reparava assim que tinha uma piazada ali olhando pra nós, né? E eles começaram a seguir e tal. A gente entrou no mercado e tal, fez as compras e tal. E aí voltamos, na volta não trombamos com eles. Eles continuaram seguindo, mas aí tem uma hora que nós trombamos com eles. E a gente falando, enquanto nesse caminho aí pra se cruzar, tinha o Rui, que é um amigo meu de São Paulo, e ele mora nessas boca brava, né? E aí ele falou, não, se eles vierem encher o saco, deixa vir que eu sou do Graja. Sou do Grau Jaú, aqui é Grau Jaú, aqui não tem tempo ruim, mano.
Vou sair do Grajaú pra apanhar de irlandês, rapaz. Tá todo mundo. Não, e aí nós trombamos com os caras e aí, sei lá, eles... Vai ver se intimidaram com o Grajaú ali. Ele tirou a Juliette do bolso e... E aí os caras... Opa, beleza? Como é que tá? E aí nós, beleza. Mas esse lance é xenofobia pura ou é mais... Cara, eu acho que é birra mesmo. É birra. Não, mas eu tenho... Falta de pau em casa. Mas não é tipo o mesmo esquema de um skinhead polonês. Não, porque não é aquela coisa assim, não é focado no negro, no asiático, eles não gostam de ninguém. Sério. Não é irlandês, não É o legítimo jovem, eles só são jovens. Sim, porque isso jovem não gosta de ninguém. Mas diz que a minha irmã tem uma amiga que mora na Irlanda, em Dublin. E ela falou que realmente com brasileiros eles são... Não vou dizer que xenofóbico ao ponto de espancar na rua. Cara, ou coisa eu assim, acho que eu acho que é por causa que o brasileiro ele é mais fiasquento, assim, Mas sabe? pode ser. Fala alto, O brasileiro sabe? vem aqui roubar nosso emprego. O brasileiro É, não se ajuda também, tipo, né? tipo, esse dia aí a gente tava andando na rua, dando risada ligado, alta assim, e tal. né? É os guri, né? É os guri. Não adianta. Tem que chegar pra eles e falar: Give your ass to a cat scratch. Vai dar o cu pro gato arranhar o vagabundinho do lixo. Vai fazer um estágio no Brasil pra ver o que é trombadinha de verdade. Então a religiosidade é muito presente na Irlanda. Tanto no dia a dia, quanto até na bandeira do país. É isso mesmo? Qual que é o significado? Cara, na verdade, as cores da bandeira da Irlanda são o laranja, o branco e o verde. O verde representa o cristianismo, o laranja o protestantismo, né? E o branco, supostamente, ele é a harmonia entre, que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, teoricamente, o irlandês, ele tem essa birra, assim, essa raiva contra o inglês, por exemplo, né? Que é o protestante, geralmente. Mas, tipo, não é aquela coisa assim do cara sair espancando inglês na rua, essas coisas, sabe? Eles não gostam do cara e pronto, mas, tipo, não vai ver uma briga de rua por causa disso, né? Essa é as cores da Irlanda, que dizem, né? Então, ó, o verde o catolicismo, o branco a suposta união com o protestantismo. Tem muita igreja, assim. Muita igreja mesmo. Tem até, acho que eu citei a Catedral de São Patrício, que ela foi fundada, obviamente não do jeito que ela é hoje, mas ela foi fundada em 1191, se não estou enganado. Por São Patrício. Por São Patrício. E Elizabeth II. Ela que Eu fez fui arquiteta. E ali é uma igreja que ela tem aconteceram muitos fatos históricos ali nessa igreja. Por exemplo, tem uma porta, eu não lembro o nome, cara. Tinha uma espécie de rusga entre dois caras bem proeminentes da sociedade irlandesa, do 1000 e não sei quanto lá, né? Que eles estavam meio que travando uma guerra. Até que eles ficaram de ir na igreja para selar um acordo, né? E os que estavam dentro da igreja se trancaram na igreja. O cara abriu um buraco na porta e o cara esticou o braço por dentro, tipo em gesto mostrando que ele confiava no oponente dele pra selar a paz, assim. Até hoje tem essa porta ainda. Ela tem... E o cara perdeu o braço. Como um otário, né? O nome dele é João. Deu uma de João sem braço. É John the Armless. Depois ele virou baterista do Def Leppard. Isso! Vamos falar um pouquinho da permissão para ir morar na Irlanda. É muito complicado, é um país muito difícil? Cara, pior que não. É bem tranquilo. O visto tu consegue tu tira ele na hora que tu chega lá no aeroporto. E o visto tem permissão de 3 meses, né? Tu ganha o visto de turista, no caso, né? Tu tem permissão de ficar 3 meses com esse visto aí. Caso tu queira estudar e trabalhar, tu tem que conseguir o visto de estudo com permissão para trabalho. Que tu não pode trabalhar as 40 horas integralmente, tu pode trabalhar só por 20 horas. E tem 2 meses que tu pode trabalhar por 40. 2 meses de férias eles, né? Um mês de férias, dizem eles, né? Julho e dezembro. Julho e dezembro. Quando eles saem, o brasileiro, ou enfim, o turista pode trabalhar na nas verdade, 40 assim, né? O que acontece? Isso é lei até acho que da Europa, da zona do euro ali, né? Quando tu entra lá, tu tem esse período de 3 meses como turista. Só que, como eu, por exemplo, fiquei 1 mês só, então nem fui atrás. Eu já tinha o stamp ali de turista, só que ele colocou ali, válido até tal dia. Já o Rodolfo é um caso diferente, ele foi para estudar 6 meses lá. Que, na verdade, a lei deles permite 6 meses mais 2. Mais 2, né? que são os de férias. Então tu pode ficar, na verdade, legalmente 8 meses lá com o visto de estudante. O que acontece, cara? Claro, tem dentre os países de língua inglesa,
Isso, até em questão mundial, assim, é o mais tranquilo de conseguir, menos burocrático, na verdade. Sim. Porque, cara, tu vai pra lá, tu tem que ter uma carta da escola que tu tá matriculado, uma carta da tua acomodação, no caso o Rodolfo ficou numa casa de família. Tem então que ter os 3 mil euros, não é tem que isso? ter no mínimo 3 mil euros. Exato. Uma conta do banco, no que... Conta no banco, até pode ser, geralmente o pessoal faz conta no banco mesmo, né? Ou tem uns postal orders, é tipo uns cheques Tipo um cheque. É. que tu pega tu troca no correio. Acho que pegava de 600 euros, 600, né? é. O Rodolfo acabou não abrindo conta lá, né? Então a gente Aí eu ia trocar os cheques. levou em espécie, tu troca o dinheiro pelos postal orders, acho que é isso o nome, não tenho certeza. É isso aí. E aí, então, isso aí tu apresenta no dia, tu marca. Aí é importante, o cara que tá querendo ir pra Irlanda agora. Quero ir, tô indo daqui a 2 meses. Já marca hoje no site da Garda. Porque é bem É difícil. muito difícil, cara. É muito... Desculpa falar, é uma bosta. É bem comum tu ver cara que tá há um tempo na Irlanda já quase ilegal, né? Porque o visto vence e não consegue marcar... Pra renovar, né? Pra renovar, não consegue. Mas é bom porque daí tu lembra do Brasil quando vem uma burocracia Não, que é não... uma merda, cara. Só pra não esquecer de casa, né? Isso. E aí, tu tem que, então, tu leva lá os documentos, marquei, geralmente o pessoal marca pra 10, 15 dias depois que chega lá, né? Ou uma semana, enfim. Aí tu vai fazer essa documentação, né? Tu vai levar no prédio da Garda lá, vai ser atendido por um funcionário público. Um abraço aí, funcionário público. E aí, mas tipo, até o que te atendeu foi bem simpático. Muito tal, legal, bem de boa, assim. Ele é Brasil! Mas aí, cara... Caipirinha, o cara só sabe, os caras metem sempre essa, né? Samba! Mas basicamente isso aí, tu tem que ter os 3 mil euros, O visto. o visto. Aliás, o importante é o seguinte, no mínimo 3.500 euros. Porque o visto custa a bagatela de 300 euros. Ou seja, 30 mil reais. 30 mil reais. Então tu não pode ir lá com 3 mil, Cravado. porque tu vai pagar os 300. Então tu vai ficar com 2.700. Tu manda de volta do Brasil. Aí... Ou faz que nem a Sol da novela e fica escondida no carro lá. No porta-luvas. No porta-luva do Abre carro. a porta-luva e tá lá a carinha dela, ó, espremida. Me lembra isso também o Cheech Chong voltando para os Estados Unidos com um carro feito de maconha. Meu Deus. Pra quem nunca assistiu, é muito educativo. Eles vão cruzar a fronteira, estão com uma catronca fumando uma catronca, daí não lembro quem que fala pra quem, mas fala, a polícia, aí ele pega e joga a catronca pra fora do carro, cai dentro do carro cheio de freira. As freiras são presas e eles passam. E aí tem, então, tu pega o dinheiro, tem então, os euros ali, a carta da escola, o moradia, né? E mais o quê? Pint de Guinness. Eu acho que é isso aí, basicamente isso aí, não tem muito mistério. Claro, tu tem que ter o dinheiro, mas não é tão burocrático como pra Austrália, por exemplo, tem que... Sim, caso tu seja de menor, que foi o meu caso, tem que ter a autorização dos pais, Dos ali, pais, uma isso, carta isso. formal. E aí, tipo, por exemplo, tem que pra Austrália tu tem mandar que, muito documento tu tem que mandar uma porrada de documento, tem que mandar uma carta de motivação, por que tu tá indo pra lá e Adotar tal. um koala. Vamos matar os puta que canguru. pariu, Tocar fogo na Austrália. E a questão do trabalho, é muito difícil encontrar trabalho, é de boa. Cara, é bem tranquilo. Eu não fui atrás disso, mas os amigos que eu conheci lá, eles conseguiram bem tranquilo. Os trabalhos basicão, né? Tipo, garçom... As coisas mais simples, digamos assim, né? Cara, É aquela coisa, né? Tipo, tranquilo naquelas, né? O cara tem que ter sim, vontade tem que ter de vontade, trabalhar. exato, mas não é um Falar negócio... bem inglês, um bicho, né? assim, Tem que tá... Mas os trabalhos basicão, assim, tipo, o garçom... Subempregos que eles chamam. É como os exato. imigrantes que vêm pra cá, teoricamente. basicamente isso. Aqueles Ganha bem. empregos que nenhum deles quer fazer, mas ficam um puto da cara porque o brasileiro O tá lá brasileiro pega. indo, entre aspas, roubar o trabalho dele. Tipo, ele não quer dizer assim, nossa, tu vai hoje pra Irlanda sem falar inglês, tu vai arrumar um emprego muito fácil. Não, é não. por aí, né? Mas, cara, tu fala um nível aceitável de inglês, que tu consiga te virar e te comunicar. E trampa, baixa a cabeça e trampa. Tu trabalha, tu vai achar. Claro, pode demorar alguns dias, mas tu vai achar, sabe? Eles usam bastante os sites as empresas usam bastante aqueles sites tipo o Indeed. Tem bastante oportunidade, assim, né? Só o cara ir atrás. Eu acabei não indo porque ia ficar pouquinho tempo lá, mas por exemplo, um amigo meu que eu conheci lá, o plano dele era ficar 6 meses, só que ele conseguiu um emprego lá e tá lá até hoje. Aí com o trabalho tu fica... Aí que tá, o visto tranquilo. de trabalho, realmente eu não tenho certeza absoluta como é que funciona. Até de repente o pessoal que esteja morando lá pode informar melhor, né? Mas eu acredito, partindo mais ou menos da ideia que tem de visto de trabalho em outros lugares da Europa, geralmente tu tem que ter pelo menos uma promessa de contrato de alguma empresa, alguma coisa assim,
E alguns países, não sei se é o caso da Irlanda, eles têm, por exemplo, tá, Zaca, tu quer esse emprego aqui, beleza. Mas, cara, eu tenho um irlandês que faz a mesma coisa. Aí fica complicado, sabe? Então, a prioridade é pra esse cara. Eu repito, não sei se na Irlanda funciona exatamente assim, mas eu sei que tem outros lugares que eu preciso de um técnico de celular, mas eu tenho um monte de técnico de celular aqui na Irlanda. Não tem por que eu trazer um internacional. O que tu vai me trazer a mais que esse cara já tem, sabe? Eu acho que nós temos que ir pra lá e abrir uma casinha de jogo do bicho. Eu acho que é a ideia. Só o jogo do bicho lá é conhecido como The Animal Game. Vocês conhecem assim? Pergunta que não quero calar. Vocês já viram algum Leprechaun lá? Não tive a oportunidade. Não Sóbrio não. Eles só aparecem quando o cara tá bêbado. É só um malandro. Cara, a questão do folclore lá, a gente vê, sempre tem alguma coisa relacionada com folclore quando fala na Irlanda. Ou é bebida ou folclore. É forte assim lá? Porque muita gente pensa, Rio Grande do Sul, vou chegar lá, os caras vão estar tudo pilchado e vai ter churrasco nas esquinas. Tu chega aqui em Caxias... Não é bem assim. Infelizmente não é assim, né? Exatamente. Só na semana farroupilha, né? E aí virou os cosplay de gaúcho, Os né? cosplay de gaúcho, os gaúchão de apartamento. Mas, e lá como é que é? É mais ou menos que nem assim que tu falou aqui do gaúcho, mas, tipo, não é esse estereótipo não é parte do cotidiano deles, mas eles cultuam bastante o folclore deles, principalmente por conta do Leprechaun. E, inclusive, tem uma lei lá na Irlanda que se um Leprechaun aparecer na porta da tua casa, tu é obrigado a oferecer comida pra ele. Puta. O que seria um Leprechaun? Tipo um duende, né? É um duende. Um duendezinho, né? Um duende que junta No ouro, né? pote de ouro lá e tal. Aquele que fica no fim do arco-íris. No fim do arco-íris. E aí, claro, tem outra coisa que é importante citar também, a gente tem mais vivência em Dublin, né? A gente conheceu alguns lugares do interior ali, mas Dublin é uma cidade meio cidade do mundo, assim, sabe? Embora não seja tão grande, é uma cidade que tem gente de toda parte do mundo. Então, tem asiático, tem europeu, tem brasileiro, Depois argentino. de irlandês, o que mais tem é brasileiro. Brasileiro, cara, não é mentira. A gente ouvia português todo dia na rua. No centro tu anda, tu Vai Brasil? tu escuta os brasileiros. Claro que tu tá com o ouvido mais atento nisso também, né? Sim. Mas, claro, tinha gente de todo mundo. Então, claro, Dublin tem essa vibe mais de cidade do mundo, assim, né? Mas no centrão ali, inclusive, por exemplo, tem o museu do Leprechaun, é bem legal, inclusive. Um monte de bichinho, ouro, varado e... E aí outra coisa que é um dos símbolos deles é o trevo, né? Sim. O trevo, inclusive o trevo, ele tem uma representação que vai de encontro à parte da religião também. Porque ele foi usado como, de certa forma, um instrumento de ensino da Santíssima Trindade. Que são 3 folhas, né? E que é o trevo de 3 folhas, não de 4, né? Exatamente, Sim, de 3 três folhas. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, claro, tem a parte ali do Leprechaun e tal, mas... Só uma informação que todo mundo sabe, mas o símbolo, o escudo do Celtic, o time de descendentes irlandeses na Escócia, é o trevo de 3 folhas. Sim. Fica a informação aí. E o trevo de 4 folhas é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Amém. É homem. Por isso que ele é mais raro, é o completo. É o completo. E Como aí, diz o bêbado, eu sei fazer sinal da cruz, não sei espalhar no corpo. de repente, no interior, você já tá um pouco mais vivo. Mais essa forte, mais vivo. coisa Né? da cultura Irish mesmo, né? Halloween é... Halloween O original o original é da irlandês. irlandês. Né? Cara, isso é uma comemoração pagã, né? De 2.000 anos atrás, muitos anos do cristianismo chegar lá, que era o final se não me engano, não me lembro se era o final do inverno ou o final do verão, que eles faziam um festejo e mais ou menos na mesma época tinha o Dia das Almas. Então, claro, foi evoluindo a tal ponto que hoje temos o Halloween, né? E aí acabou os Estados Unidos copiando por conta dessa época ali que a gente tinha comentado anteriormente, né? Da época que o irlandês passou fome, muitos deles foram parar nos Estados Unidos e levaram junto a cultura, né? Tem uma colônia de irlandeses muito grande, se não me engano, em Boston, Estados Unidos. Eu queria dar uma dica. No YouTube tem um canal que é If in Dublin TV. Muito bom. Muito bom. Cara, Tem um irlandês que é muito engraçado. O barbudo, O barbudo. né, louco? Esse cara é Ross. demais. Eu queria fazer uma festa com ele. assistam Sério. os vídeos deles apresentando as comidas pra eles. Catuaba, É muito cachaça, engraçado. É muito É muito engraçado. bom. É muito bom. E cerveja, eles me levam uma cerveja brasileira lá. É muito bom esse canal aí. Falando em Boston, o Boston Celtics também, o símbolo é o Leprechaun. Sim. Um dos mascotes, ou o símbolo do Celtics é o Leprechaun. E o Boston Red Cox. Esse eu não conheço. Não tenho interesse em conhecer esse... É que os Cox estão dentro das meias.
Entendi. Redcock. É que tá frio. É que tá, cara, Tá frio, lá é frio. Esse foi o plenamente. E aí tem também a própria festa São Patrício, né? Que é famosíssima, né? Sim. É meio que o carnaval, comparando o carnaval deles, né? Que data do ano? Ele rola né? por volta de 17 de março. Março, é. Eu não sei que dia de março é. Nós Nós não chegamos a pegar. Não chegou a pegar porque a gente chegou Desculpa em... pra beber, né? Sim, Sim, é. Inclusive, se eu não me engano, a única possibilidade, o único dia que eles podem beber na rua. É. E o único dia que não pode ser vendido ou consumido bebida alcoólica é Sexta-feira Santa. Não pode, é proibido. Eu não sei se lá acontece também, mas aqui em Caxias é muito difundido no dia de São Patrício fazer cerveja verde. Sim. Pelo que eu sei, a Guinness faz, mas como ela é preta, o verde não aparece. Mas que caralho, velho. Cara, tira ele. O pentelho fica na garganta, velho. Tá, mas lá a festa de São Patrício também é financiada com o dinheiro do Jogo do Bicho? Não, né? Não, acho que não, Então, acho que lá- 1-0 pro Brasil. É isso aí. Não, já tá uns 48-0. É. Já tá uns 7-1. Inclusive, tem uma questão cultural bem legal lá, que é o pub crawl. O que é? Tu começa num pub, vai passando de pub em pub, Uma romaria. faz uma romaria por pubs. Um arrastão Que nada 7 a mais 2. nada mais é. 7 a 2. Não, 7 a não é 2. 7 a 2. Tem que pagar. No Desvio Riso isso é feito há décadas. 8 a 1. Um abraço ao Carlão, né, o meu vizinho. As eleições na Irlanda é de 7 em 7 anos e o candidato pode se eleger uma vez. Então o presidente pode ficar 14 anos no poder. Imagina no Brasil. Se fosse no Brasil, ia acontecer alguma coisa terrível com o presidente e a gente ia ter que aguentar 14 anos de Sarney. Isso é uma desgraça. A Irlanda também é lugar de muitas paisagens famosas do cinema. Belíssimas. Belíssimos. Harry Potter. Que é o sotaque irlandês que eu tô trabalhando aqui. Harry Potter. Harry Potter. O sexto filme, quando eles vão numa ilha, eles estão no meio do... Enfim, é da Irlanda. Ali no Panassolo, né? Isso, cara. Chamado Cliff Moher. Sim. Isso, Moher, não sei. É isso. Cliffs of Moher. Na costa sul da Irlanda. E a série Game of Thrones e o filme Coração Valente também possuem cenas rodadas na Ilha Esmeralda, na Irlanda ou Irlanda do Norte. E o último, que para complicar, quem não fala inglês tão bem quanto eu, fluente, é que são nomes de cidades compridos e tem muito Bali. B-A-L-L-Y. Vou explicar. Tem cidades chamadas Cabersiven, na Irlanda, e New Towns Hardrum. E por aí vai. E por aí. E mais consoante do que vogais. E tem em torno de 64 cidades começadas com Bali. Bali, no caso, não sei. Bali Duff, Bali Cola, enfim. Tu pode estar perguntando, eu tô indo pra Bali? E o cara fala sim. É B-A-L-I ou L-E? B-A-L-L-Y. É um energético aquele. Olha. E é um bom nome de refrigerante, Balicola. Bali Cola. Fica aí. Então, tipo, tem no norte ou no sul, tô indo pra Bali, pode, só que tu quer ir pro sul, tô indo pro norte, deve ser uma confusão maravilhosa. Isso aí me lembra aquela história do imigrante africano que veio parar em Goiânia porque ele queria ter ido pra Guiana. Ele veio parar em Goiânia. Isso é verdade, procure aí. Pensa quanto que deu o táxi. Pra Uber é estilo, né? O interior da Irlanda é muito bonito mesmo. É. Dublin é uma cidade muito legal, assim. Ela não é uma cidade tão movimentada, assim, por ser uma capital, né? Mas, tipo, cara, tem sempre o que tu fazer lá, sabe? Quero ir pra um pub e tal. Geralmente, tudo acaba rolando em torno de pub, né? Mas, por exemplo, tem dias de sol, assim, o pessoal gosta muito de ir pra parques, né? Tem um parque muito bonito. Se eu não me engano, o maior parque urbano da Europa fica em Dublin, que é o Phoenix Park. Ele é famoso, claro, pelo tamanho dele, que é um parque muito grande, mas também frequentemente tu vê aqueles animais, os veados, né? E tem também no Phoenix Park tem um zoológico, que a gente acabou não indo, né, Rodolfo? Mas dizem que é bem legal. Questão de quem gosta mais de construções antigas, assim, tem a própria Catedral São Patrício, que é bem legal, tem a Dublinia, que é meio que uma coisa medieval, assim, bem no centro de Dublin, assim, não na região do Temple Bar, mas próximo ali. O Spire, que é um dos pontos turísticos, é horrível, com todo o respeito. Ele é bom porque ele é bom pra te achar. Tu pega o Spire, porque tu enxerga de longe, né? Cima, Mas ele não é nada bonito, é uma agulha. Muito alto, só isso. é feito para ser um ponto turístico. Um ponto de... Deve ser um Pokéstop do Pokémon GO. Cara, pior que deve ser mesmo. Eu só não sei muito. Isso é um ginásio. Mas tem cidade muito legal, cidades muito legais, e uma delas é a Galway. Tem até a música Galway Girl do Ed Sheeran, né? Que ela fica na costa oeste da Irlanda, ela é no extremo oposto de Dublin.
Mas como é uma ilha pequena, cara, tu atravessa em 3 horas. A maior distância de uma cidade para outra é 3 horas. 3 horas e pouco, assim, é bem... Ponta a ponta. E fica, então, ela foi a capital da cultura europeia, acho que alguns anos atrás, em 2016, se não me engano. E é uma cidade que é bem... Claro, mal comparando, assim, mas ela tem uma vibe meio que nem Gramado, assim, sabe? Uma cidade bem turística. Claro, que não é no mesmo estilo, mas ela é só mais ou menos pro pessoal entender, né? Tem muito, também, igrejas antigas, sabe? Bem cidade turística, assim. E também, muita gente faz intercâmbio lá. Porque ela é um pouco mais em conta, principalmente o aluguel. Barato, E, cara, quem gosta de cidade um pouco menor é mais legal. Outra cidade muito bacana lá é Cork, que é uma cidade... Só que Cork eu não conheci, mas dizem que é mais industrial, assim, tipo, mais pra quem quer trabalhar. E... Castelo também é o que não falta. Castelo não falta, Castelo tem muito. O mais famoso, acho que é o... De Kilkenny? O de Kilkenny. Não sei se é o mais famoso, mas é muito bonito. Muito legal, muito legal mesmo. E também, que nem o Zaka falou, é cenário de filme, série diretaço. Que nem tinha uma professora que, inclusive, ela era figurante no Game of Thrones. Olha aí, que legal. Ela tinha participado do... Ela era um dragão. Ela era árvore. Era a árvore número 13. Ela era o vento. Tava ali pra tapar uma tomada. E aí, tipo, mas o lugar que eu mais gostei, sem sombra de dúvida, foi os Cliffs of Moher. Cara, é muito bonito, meu. É muito legal. A gente pegou um dia muito bom, né? Tá, um dia bem difícil pegar dia bom. Cara, um dia muito bonito, assim. Até foi... Porque é um penhasco de centenas de metros, né? É uma vertigem, isso daí tá louco. Não, e aí esse senhor que tá aqui do meu lado, que no caso é meu irmão, né? Eu sou um cara meio preocupado demais com as coisas, assim, né? E tinha uma placa lá no começo, em homenagem a todas as pessoas que perderam sua vida no Cliffs of Moher. Tem gente que cai de lá de cima. Sem querer, né? Tá, é que cai ou que pula? Não, acho que cai mesmo, né? Se o cara pula e a intenção dele, eu não respeito pra quem sobrevive ao próprio atentado. Isso aí, mas enfim... Tem que ser muito burro, né? Quem tenta o suicídio e não consegue é um fracassado. Duas vezes, exatamente. Fracassou 2 vezes. E aí esse senhor aqui tem 2 caminhos. Tem o seguro... Ok. E tem um que é mais perto do penhasco, mas assim ele não é tão... Mas entre os dois é o mais perigoso. Só que o Rodolfo ele é mais pro lado ainda. Ele é na beirada daquela merda lá, né? Eu digo, meu Deus, se esse animal morre aqui, como é que eu vou fazer pra levar ele pro Brasil? Meu pai vai ficar puto comigo. O seguro paga. Não que eu... Um pouco chateado ficaria, perder minha vida, talvez. Não, mas pô, cara, é bem grande, assim, de repente tem gente que olha pra baixo, tem uma tontura, uma coisa e vai, né, cara? Naquele negócio dos desenhos, aquele zoom lá. Então, mas é o lugar mais bonito de lá, na minha opinião, sem dúvida. Sempre lembrando que nós não incentivamos o suicídio. Jamais. Fala por ti também. Tá bom, então. Eu digo aqui, Eduardo Sotile, não incentivo. Depois que ele foi processado, que ele tá cuidando muito do que ele fala. Aguente saca-tronca no rabo, Pump. Cara, a gente tava falando antes da polícia, que a polícia não é... A cultura lá não é uma cultura bélica, mas... Tenho aqui informação. O submarino, o tanque de guerra, e um abraço pro general Soleimani, o míssil teleguiado... Foi, pra quem não entendeu, procurei. Descansa em partes. Ele foi criado na Irlanda. Assim como o Ira, o Nazi e Edgar Escandurra, né? Foi criado na Irlanda. O Ira é da Irlanda do Norte. Nos anos 20 Irlanda. foi uma coisa Irlanda, cara. né? Você assiste Peaky Blinders, os caras falam direto do... Exatamente, porque foi uma... O ETA é na Espanha. O ETA é na Espanha, Essa- País Basco. Não, o ETA é música de carnaval. Eita. É, a luz é o sol de Tieta. Se não tem Copa, quem tem Copa é o Vampeta. Exatamente. Viu? Mas é tipo um grupo radical, armado, digamos assim, que era a favor da libertação da Irlanda do Reino. Falar em grupo radical, um abraço pro Colombo, que faz o downhill aí, que tava no primeiro Pros episódio. skatistas aí. Muito radical ele. Os radicais islâmicos. Eu no de skate. Radicais slalom. E tem também uma questão aí mais política mesmo, né? Que é a parte da rivalidade ali entre Irlanda e o Reino Unido, né? Porque a Irlanda fez parte do Reino Unido por muito tempo. A cultura inglesa se enraizou ali na cultura irlandesa, acabou fazendo parte. A Irlanda, na verdade, é um mix de povos muito,
muito grande, assim, tem a questão do povo gaélico ali, do antigo, tem os vikings. Dublin, inclusive, foi uma cidade fundada por vikings. Por Viking. Dublin significa Lago Negro em alguma língua. Não sei qual. Mas, então, tem essa herança, né, de vários povos. Aí teve parte da Inglaterra, a colonização ali e tal, o domínio, na verdade, né, a colonização é um termo bonito, né. Então, aí, no começo dos anos do século passado, a Irlanda conseguiu a sua independência. A maior parte da ilha da Irlanda é a República da Irlanda. Mas tem um cantinho lá em cima que é a Irlanda do Norte, que faz parte ainda do Reino Unido. É totalmente diferente. É, bem diferente. Até é um passeio legal também, assim, pra quem quer fazer, quem tá na Irlanda ali. Tem o Museu do Titanic. Tem o Museu Titanic lá. Tem o... o Titanic foi feito na Irlanda, inclusive. Belfast. O lugar onde é o museu é onde ele saiu na primeira vez. Então, e até foi engraçado que quando a gente foi pra lá, a gente não se ligou que a gente tava indo pra um outro país com uma moeda diferente, inclusive, né? Então a gente passou um certo aperto até achar uma casa de câmbio, porque a gente levou só euro. Isso. E aí... Era em Libra, né? Era em Libra, é. E a Irlanda do Norte, então, só pra ilustrar, tem como os principais pontos a própria cidade de Belfast e tem a Giant's Causeway, que é a calçada dos gigantes. Muito legal, inclusive. Quem gosta de Led Zeppelin, tem uma capa de um CD do Led Zeppelin que é a Giant's Causeway. Que essa aí também tem duas histórias, né, de como ela foi... É uma chata e uma A legal chata também. é legal. A chata é legal. A chata é que realmente são formações rochosas ali, que aconteceu milhares de transformações baboseira, ao longo que era do tempo, legal. aquela merda Legal. toda. E a verdadeira, que ela tinha dois gigantes, que eles queriam se conhecer. Um gigante e Não, uma não é gigante. que eles não é que eles queriam se conhecer, eles não se gostavam. Ah, eles não se gostavam, Era o exatamente. gigante da Escócia e o gigante da Irlanda. Isso aí. E eles não se gostavam e construíram essa calçada pra Separar. pra se encontrarem e ter um embate, né? Um embate E mortal. resolver tudo na porrada. Resolver tudo no cocão, né? Samba, no socarel. E aí o que aconteceu é o seguinte, cara, Socando a moleira. eu não sei se foi o gigante da Irlanda ou da Escócia, viu de longe o rival e viu, o cara é muito grande, não vou conseguir lidar com ele. Aí foi e se fez que era um bebê. E aí o gigante, o outro, chegou, viu o bebê e viu, eu vou meter o pé daqui, porque se esse aí é o filho dele, imagina o tamanho do cara. Inclusive, Imaginou de lá pai. tu consegue, em dias de sol, tu consegue ver a Escócia. Tem que estar o tempo bom, né? E não foi o Não caso. foi o nosso caso. A gente por ano. sai do riço, mas o riço segue o cara, né? Então, um dia de neblina... Provando que a Terra é plana. É por isso que chama planeta. Um abraço aí pro Olavo de Não Carvalho. é redondeta. Um abraço ao Olavo de Carvalho. Ora, porra! Ora, porra. Quem não tem uma mão é o quê? Maneta. E quem não tem um punho? Um abraço, vamos para as perguntas. É aleijado. É um deficiente. Outra coisa que eu lembrei de turismo, a gente eu não cheguei a conhecer, não sei se tu chegou aí, Também não. é um observatório solar de mais de 5.000 anos, que fica na Irlanda. Ele é mais antigo que as pirâmides do Egito e que Stonehenge. É um patrimônio da Unesco e tudo mais, que é o observatório de Newgrange. É bem bonito, assim, a foto. Eu não cheguei a conhecer, mas pelo que tu olha em foto ali é bem bacana. E outra questão importantíssima da cultura irlandesa é a figura de São Patrício, né? Porque foi quem cristianizou a Irlanda, que até então era um país pagão, né? São Patrício não é irlandês, ele é galês. Ele foi, né? Da Galícia? Da Galícia. Ele foi pra Irlanda exatamente pra catequizar ali, enfim. E dizem que ele expulsou todas as cobras da Irlanda. Não tem cobras na Irlanda, Não tem né? cobra. Irlanda. Aí, claro, dizem que isso aí na verdade é uma metáfora que ele expulsou o paganismo da Irlanda, né? Sim, a cobra, sim. Mas ele é uma figura muito importante lá. Mas tu viu cobra lá? Não. Aí, tá aí, ó. Pronto, resolvido. Tá explicado. É que nem os gigantes de gelo. Thor matou todos. Já viu algum gigante de gelo? Nem eu. Não viu cobra que não saía de madrugada que tá travestido. É a mesma coisa que também eu tenho certeza que Braddock já morou em Caxias do Sul. Você viu algum vietnamita aí? Nunca. Matou todos. Fica aí, ó. Fica aí. Fica aí. Então aí que ele é uma figura muito importante ali, né? Pela questão do cristianismo, né? Na Irlanda ali. E um dos símbolos mais conhecidos de lá é a cruz celta. Que é uma cruz com um círculo bem no centro dela. Na verdade, isso aí foi uma forma de começar a adaptar o paganismo ao cristianismo. Porque o círculo representa o sol, que era adorado pelos povos antigos ali.
ele conseguiu juntar na cruz essa imagem, fazer essa ligação, E né? hoje em dia, segundo os militantes aí, tu vê alguém usando uma cruz celta é um nazista. Eu ia Isso dizer, é verdade. não usem esse símbolo. Eu ia dizer... Eu não sabia. Não, não faz sentido. Mas... Só não usa. Não é pra evitar apanhar na Pra rua. evitar problema. Não seja nazista. Não, Importante De também preferência, né? se possível. O Se filho fica for padrão, nazista- apoia o nazismo. Se tu for um nazista de verdade, toma cianeto. Cianeto é bom. Coisa Cianeto é bom. muito importante. Mas antes disso, tome meio do seu cu. Ou se for nazista, fuja para a Argentina que nem o Hitler. Isso aí. Lá é ter um lugarzinho bem bom. Um lugarzinho bem bom, tu vai adorar. Ou que nem o povo é maravilhoso. O médico, como é que é o nome do médico? O Mengele. O Mengele. Morreu Veio pro Brasil. Em Bertioga. Exatamente. Morreu afogado em Bertioga. Foda-se, filha da puta. Foi tarde. Foi desgraça. tarde, foi tarde. Agora a gente vai para a parte das perguntinhas, a parte final aqui. Vamos começar pelo Rodolfo, depois ir pro Felipe. A primeira pergunta é: a mudança no estilo de vida foi muito radical? Cara, até que não. Mas a primeira semana foi bem conturbada, assim. Aquele choque inicial lá, num país novo, gente que eu não conheço, língua diferente. É normal com qualquer um. Mas depois isso daí foi bem tranquilo, cara. Eu, no início, o Felipe é prova, na minha primeira semana eu já estava pensando em ir embora. Que eu pensei que eu não ia conseguir me adaptar. Não um estilo diferente, mas é algo totalmente... Diferente. A questão que nem eu falei antes, a questão da língua e das pessoas. E tu acaba sempre zona de conforto, né? Sim. Que tu tava aqui. Exatamente, É. até porque o Rodolfo foi novo, né? Exatamente. 17 anos, cara. Sim. Tu Recente sai- a me formar. Tu sai de casa, tu vai pra um país diferente, cara, não é bem assim. Não é farroupilha, né? E aí até destravar assim o inglês, e aí foi bucha, mas a primeira semana foi a pior, mas depois foi Só alegria. só mil maravilhas. E tu, Grande? Muito grande a mudança do estilo de vida? Muda porque, cara, é aquela coisa, né? Toda pessoa, acredito que mora fora do país sozinha, ela não tem o mesmo dia a dia que ela tem aqui no Brasil, né? Que é tu conviver mais com família, com teus amigos e tal. Então, isso sim, tu acaba... Por exemplo, eu não sou de sair muito aqui em Caxias, um bar ou alguma coisa assim. Mas lá o cara saia mais, até pra conversar, fazer... Aproveitar, né? Aproveitar também, tu tá em outro lugar e tal. Mas esse sentido, assim. E cozinhar, eu sou o pior cozinheiro do mundo, né? Então foi uma coisa um pouco lamentável, né? Enfim. Rodolfo, qual que foi o maior choque cultural? Cara, eu diria, não tive grandes choques, assim, como o do Lazier. Mas, cara, eu diria... eu não curti muito esse negócio aí, eu não consegui me acostumar com a questão dos caras dirigir do lado errado. Isso aí não... Outra coisa também é a questão dos banheiros. Os interruptores são do lado de fora. Então, pra tu conseguir pregar uma peça no teu amigo ali é bem fácil. E outra coisa também dos banheiros, cara, é que tu tem que jogar o papel No vaso. no vaso. Cara, é horrível. As primeiras semanas ali os caras Fica procurando assim, e tem que jogar no lixo. No lixo não, no vaso. E aí tem a própria questão do... Tu enfrentou mais isso, né? Mas a própria parte do clima, eu acho que de repente impacta um pouco, né? Porque, eu peguei o verão só, então o meu Tudo certo. período que eu passei lá foi muito bom, mas... Mas eu também não peguei muito frio lá não, porque quando começa a esfriar bem é em dezembro, janeiro, e eu fui embora em novembro. É verdade. Foi a transição outono-inverno ali. E... Mas deu pra sentir o friozinho? Deu, cara, a temperatura, o clima, a temperatura é mais ou menos a mesma, só que como é uma ilha, vem vento de tudo quanto é lado e aí é bem frio. Mas, cara, é basicamente que nem Caxias, assim, um pouquinho pior, mas é instável, que tão instável também. quanto. Dublin é uma cidade que dá... Tem mar, né? Literal. Então, claro, também. o centro da cidade não é no mar, mas, Sim, mas pega, né? A ventania que sim. vem ali, né? Primeira semana o Rodolfo, a gente se encontrou na escola, ele, hoje eu notei de fato que eu tava na Irlanda. Porque, cara, a gente sempre falava, eu e ele, né, em português, e tinha os amigos dele que moravam na mesma casa que era português. O primeiro dia que pegou um ônibus, tá sentadinho lá, ele e os amigos. Não, eu tava sozinho, na época eu tava sozinho. Enfim, diz que entrou um senhor, morning lads, tipo, bom dia, né? Sim. O cara chegou todo Todo educado, educado, e também... assim, né? E aí, pô, tu vê um senhor te cumprimentando e tal. eu tava junto, tava com o João. Outra coisa também ali que uma bela manhã eu acordei o vizinho ouvindo Oasis, né?
Geralmente aqui eu acordo ouvindo o MC... O brega funk. Pô, que legal. Então, pessoal, pra vocês, Irlanda ou Brasil? Curto e grosso. É simples e direto. Somando tudo que não é vocês... pensando lá não. Não. Somando Irlanda tudo. ou Brasil? Colocando na balança. Irlanda ou Brasil? No quê? Na balança. Meus ovos. Bah, eu ficaria com a Irlanda, eu acho. É mais por conta... O cara fica com o Brasil por causa que família, amigo, né? Não, tô pensando Jogo pra do morar. bicho, travesti. Pra morar, Irlanda? Irlanda. Pra morar sozinho. Bah, tu tem que morar sozinho no Brasil, na Irlanda. Tu criaria teus filhos aqui ou na Irlanda? Na Irlanda também, cara. Porque daí, puxando o que eu ia falar antes, que se tu tivesse a opção de trazer, levar tua família, teus amigos e tal, com certeza a Irlanda é o lugar mais viável. Eu também. Irlanda, Tanto pra qualidade de vida, quanto custo de vida e tal, educação. E pra mim, cara, a mesma coisa que eu falei no da Polônia, né? Pra mim, se eu tivesse filho, eu me preocupava com a segurança dele. Também. Então, nesse ponto, sem dúvida, a Irlanda, né? Claro que a parte do Brasil, a gente tem todo... Nossa família, nossos amigos aqui. Não quer dizer que nós não gostamos do Brasil. Não é de todo ruim. Isso. A gente tem. É aquela coisa assim, torno a dizer, aqui é bom, mas é ruim, lá é ruim, mas é bom. É. Perfeito. É aquela coisa assim, tipo, cara, tu tá longe, o clima não é tão bom, tu tá falando outro idioma, que, claro, depois do passar do tempo tu quebra essa barreira, mas... Velho, tu sente falta de ouvir tua língua, sabe? Claro. Dos costumes. Dos costumes e tal. Mas o que pega mais é essa parte das pessoas que tu te relaciona mais, assim, com a tua família, né? Que esse é o ponto mais positivo do Brasil. Mas em questão de qualidade de vida, segurança, essas coisas, não, sem dúvida, Irlanda. Muito melhor a Irlanda. Até os mendigos falam inglês. É. É verdade. E tem bastante, hein? Mas não podem beber na rua, cedo. E só carro importado. Só carro importado. Só que com o volante do lado errado, né? Tem esse aí. Nem tudo é perfeito, né? Fábrica chinesa. E o pior whisky produzido é whisky irlandês, né? Produzido lá, né? Tem o McGregor aí, que Deixa e o senhor que apanhou dele também. Será que o McGregor é um nome de um lanche do McDonald's lá? McGregor. Se não é, deveria ser. Deveria ser. Até tem uma coisa, agora não sei se entra, mas tipo, tem muito nome. Tipo Mac e tem. Ou. Tipo O'Hara, ou Donovan, não sei o que. A família que eu morava era os O'Donovan. Isso aí tudo também tem relação com o passado, assim, com famílias muito antigas ali e tal. Cada um tem uma origem também, é bem legal, assim. Ou eu acho que é do Off, alguma coisa assim. Ou né? é alguma coisa. Isso aí de. Olaf é irlandês. E o Osvaldo também é. O Olavo de Carvalho. Ora, porra de caralho! Comunista, porra! Assim como o Van Peter holandês. E o Vanderlei. Vanderlei Então, uma pergunta para os dois. O que um turista, quando vai para Irlanda, o que ele tem que fazer? Com certeza visitar a maior quantidade de pub possível. E os Cliffs. Os Cliffs. Com certeza os Cliffs. Beleza natural, sem dúvida. O Cliffs of Moher disparado, assim. É coisa mais cultural, depende muito do que o cara gosta. Tipo, cara, eu sou católico, então eu gosto muito de igreja, essas coisas assim, castelo, coisa antiga. Mas se o cara curte mais um farrancho, vai pro... Um Billy Knight. Mexe que mexe. Um leste, já diria eu. Dá uma lustrada na fivela. Como diria o Woody, deu uma cobra na minha bota. O cara já vai... A bala não tem cobra. Se um turista for pra Irlanda, o que ele não pode fazer ou não deve fazer? Olha pro outro lado da rua. Olha pros dois lados. Os dois lados na garantia aí. Sempre. Fica aqui, ó. Acho que xingar a mãe das pessoas não pode fazer. Eu acho que não é Eles vão muito dizer bom. sorry. Beber na rua. Beber na rua não pode, né? Beber na rua não pode. Da multa. Ou pelo menos uma puteada fudida em irlandês. Tiro tu vai levar, né? Então... Não pichem suásticas na rua. Não se metam com os neckers. Isso aí. Aí, ó, bacana. Quer dizer, não se metam não, porque eu acho que jovem tem que apanhar, né? Tem que apanhar. Ainda Todo mais jovem uns tem que na apanhar. vida. Cara, tipo, evita, sabe? Não dá Sim, muita não dá trela, bola, assim, né? não dá bola e tal. Cara, ouve. É que... Inclusive, tem uma história, uma vez eu tava voltando pra casa de noite, tava na parada do ônibus, tinha um piá ali, ele tava, não sei se ele tava meio cheirado, meio bêbado, e eu não sei porque ele pegou birra comigo.
eu tava quieto, eu nem tinha como saber que eu era brasileiro. O cara tava com a namorada dele, alguma coisa assim, eu só de longe, assim, né? Aí o cara uma hora pegou e começou a... O que foi? O que tá olhando? Não sei o quê. E eu... Calma, cara, eu tô de boa. E aí ele começou a resmungar, me xingando, assim. Se eu pego um cara mais esquentado, o cara já quer cobrar, né? Mas só deixa quieto, eu acho que assim, eu não sei se isso é uma característica do brasileiro em si, eu não sei como é que são outros povos, mas a gente tem esse meio de não levar desaforo pra casa também, né? Então às vezes tu vai tomar as dor com um cara e sei que não precisa, sabe? Tu tá em outro país, sabe? Releva muita coisa, sabe? Aqui no Brasil é raro tu encontrar alguém que fica te provocando, por exemplo. Porque tu nunca sabe quem o outro conhece, o que o outro tem embaixo da coisa. Lá eles sabem que ninguém vai ter, né? É por isso que eu gosto de bandido brasileiro. Eles vêm São imprevisíveis. sabendo o que vão fazer. É. Eu vou te roubar E pronto, Se eu não vou tem te esse negócio de matar, ficar te eu vou provocando. matar. Isso não aí. vem com esse papinho aí. É. E uma coisa que não dá pra fazer na Irlanda é não batem velhinhos. Isso aí não é abraço bacana. ao McGregor de novo aí. E não brinque com seus pais, nem aqui, nem na Irlanda. Respeite os mais velhos, os animais. Respeite os animais. Imposto é roubo e o sotilho é viado. O pirata é viado. O pirata é viado. Respeite os animais e um abraço pra Luísa Mel. E pro Richard Rasmussen. E pro... E para os povos indígenas do Acre do Brasil. Bom, agora para terminar, a gente vai deixar 2 áudios de 2 amigos nossos, amigos e ouvintes que moram na Irlanda, e eles vão falar um pouquinho da experiência deles lá, eles vão abranger todos esses assuntos que a gente falaram num áudiozinho curtinho. O primeiro áudio que vai ser tocado então é de um grande amigo meu, daqui de Caxias. Ele é de Lagoa Vermelha, boa cidade. Ele mora lá um tempinho já, ele morou 1 ano e meio, voltou para Caxias, ficou 2 anos e voltou para lá. E ele explica um pouquinho da vida dele lá e dessa confusão toda aí. Fala aí, pessoal do Fio Desencapado, tudo beleza? Bom, meu nome é Luciano Hoffman, tenho 33 anos e moro atualmente em Dublin, na Irlanda. Minha primeira experiência na Irlanda foi em 2012, quando fiz o intercâmbio de 1 ano. Depois de 12 meses voltei para o RS, Caxias do Sul, para ser mais exato. Logo que voltei, é meio que inevitável, você começa a comparar um país com o outro. Todos os pontos, positivos, os negativos, e foi aí que eu decidi voltar para Dublin. Então lá em 2013 eu comecei a correr atrás, eu sabia que eu tinha direito à cidadania italiana, um parente muito distante tinha conseguido, e lá em 2013 eu comecei a correr atrás daquela parte burocrática, toda a papelada. Eu fiquei, acho que foi uns 2 anos e meio em Caxias atrás disso aí, e também juntando mais grana, para daí fazer todo o processo na Itália. Acabou que em 2016, fevereiro, eu fui para a Itália, fiquei 2 meses e pouco para conseguir o famoso passaporte. E em 2016, maio, voltei para Dublin. E estamos aqui até hoje. O que eu mais gosto da Irlanda, para ser bem sincero, assim, é o poder aquisitivo e a segurança que a gente tem aqui no país. Quem ganha um salário mínimo consegue viver super bem aqui. Você não deixa de ter uma excelente qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma passagem para... Você quer passar um final de semana em Londres, por exemplo. Se você comprar com antecedência uma passagem, ida e volta, você vai gastar em torno de 25 euros. Passagem ida e volta. O salário mínimo na Irlanda hoje é 10 euros com 10 centavos. Ou seja, 3 horas de trabalho, você compra a passagem, ida e volta, e ainda sobra um troquinho ali para você tomar uma Guinness no aeroporto. O que eu menos gosto é o clima. O vento e a chuva aqui é brabo. Se a gente acha, pessoal aí da Serra, Caxias do Sul, que é ruim o nosso clima de Caxias, tem que vir para cá para conhecer o da Irlanda. O inverno aqui é muito longo. Acaba que de 12 meses, a gente considera 6 meses inverno. E os outros 6 meses continua chovendo, chove muito aqui, porém a temperatura é um pouquinho mais amena. Mas para vocês terem uma noção, a gente está no verão agora e a temperatura média aqui é 17 graus no verão. Passou dos 20 e o pessoal enlouquece. O pessoal tem vontade de fazer feriado, muita gente não chega nem a trabalhar para aproveitar o sol, porque realmente o inverno deles é brabo.
e você convivendo com o irlandês, e muitos eles até te pedem, mas por que Irlanda? Por que vir para cá? Porque o país deles é bem pequeno, né? A gente está falando aqui em torno, a parte da República da Irlanda, sem colocar o norte da Irlanda, que pertence ao Reino Unido, é em torno de 4 milhões e meio de pessoas. Então é um país bem pequeno mesmo. E eles pedem, mas por que vir para cá? Chove demais, é frio. Ou seja, até o irlandês que nasceu aqui, se criou aqui, não aguenta o tempo às vezes e acaba se mudando para outros países. Com certeza, saudade a gente sente muita da família, dos amigos, da nossa rotina, como era em Caxias. Mas eu acho que faz parte, né? É uma decisão que a gente toma e essas são umas das consequências. E o churrasco é complicado, pessoal. O churrasco igual o nosso do RS não tem igual. Então, a alimentação deles aqui é bem diferente também. Eles comem muito purê de batata, peixe frito. Então, para mim mudou bastante. Mas eu como eu me viro até, digamos, bem na cozinha, eu faço a minha comida estilo gaúcha mesmo e não tem muito segredo. Então, esse é um pouquinho aí da minha experiência com a Irlanda. Eu queria dizer que essa é a minha experiência. Aqui tem muito brasileiro, a gente acaba conhecendo outras pessoas que passaram por outra realidade, mas eu acredito que a maioria, se escutar esse meu áudio, vai concordar que questão de clima é mais ou menos isso aí mesmo, a gente não foge, e o poder aquisitivo é um troço sensacional, que não tem explicação, a gente vindo do Brasil e sabendo como é aí no Brasil. É isso aí mesmo, agradeço o convite do Eduardo aí, sucesso aí para ti, meu brother, sucesso para todos vocês e um grande abraço. E o segundo áudio agora é do meu amigo Ivan, famoso Nildo, tá morando lá em Dublin, e ele explicou um pouquinho pra gente de como que é morar lá. Eu e minha esposa, a gente tá morando aqui na Irlanda faz 1 ano e meio, especificamente em Dublin, né? A gente não morou em nenhum outro lugar a não ser Dublin. A gente veio motivado para aprender inglês, principalmente inglês, e porque também a gente tinha amigos por aqui e também tinha bastante oportunidade aqui na Irlanda, né? Pra questão carreira mesmo. Meu ponto de vista, assim, da Irlanda, com as experiências que eu tive até hoje, foram muito positivos, sabe? Eu sempre conheci, principalmente na parte pessoal, são pessoas bem legais. Todos os irlandeses que eu conheci aqui foram muito legais comigo, foram bem bacanas, sabe? Em geral, o pessoal é muito, muito gentil, muito paciente. É bem bom de morar e conviver com as pessoas daqui. Questão de trabalho aqui, tem muita oportunidade, sabe? Tem muita oportunidade mesmo, principalmente para quem gosta de trabalhar na noite, não na noite que eu digo, mas em pubs, em bares, na parte de turismo mesmo, é muito forte aqui. Então, para quem gosta de trabalhar nessas áreas aí, é bem legal. E também para quem é da área de TI, aqui é praticamente considerado o segundo Vale do Silício por muitos, né? Porque tem muitas empresas gigantes aqui, tem muita gente vindo para cá justamente para trabalhar em TI, né? É muito forte mesmo a área aqui, né? A questão de comida e alimentação, essas coisas aqui, é bem tranquilo. Tudo que tu procuraria no Brasil de culinária assim mais base do Brasil, tipo arroz, feijão, farofa, essas coisas, tu consegue encontrar por aqui. Coisas um pouco mais diferentes, ainda tem alguns mercados brasileiros que oferecem esse tipo de mercadoria, tipo pão de queijo, essas coisas que são um pouco mais complicadas que tu não encontraria no mercado. Tem mercados brasileiros que também vendem, então não é muito complicado. E restaurantes, normalmente restaurantes também eles oferecem não só culinária típica daqui, eles tem bastante mistura de cultura. Então daí num restaurante tradicional daqui tu pode encontrar, sei lá, pratos com curry, que é comum da Índia, tu pode encontrar massas que é comum Itália, China, essas coisas. É bem comum, assim, essa integração cultural acontece bem forte aí. Mas, é claro, a base da culinária deles aqui é carne e batata, né? A maioria dos pratos vão ser ao redor disso aí, né? Carne e batata. Questão de coisas para fazer aqui, eu não bebo, minha mulher não bebe, então a gente não conhece muito a questão dos pubs, mas o pouco que a gente foi
são bem divertidos, tem bastante variedade, tem pubs que tu pode ficar jogando joguinhos lá, tendo interatividade ali só no teu grupinho, tem pubs que tem máquina de sinuca, tem pub que tem mesa de sinuca, tem pubs que é especializado só em máquinas de arcade para videogame, para quem gosta de videogame, então tem uma variedade enorme. Nem sempre tu vai num pub só para beber, tem bastante coisas que eles oferecem que é diferente, né? É bem interessante essa parte aí. Questão de educação, saúde, essas partes eu não conheço muito aqui, eu não usei muito a educação aqui, a única coisa que eu fiz foi uma escola particular para aprender inglês, então não tenho uma ideia muito forte sobre isso. E saúde também não sei muito, porque só precisei consultar uma vez num GP, num clínico geral, né? E eu só sei do procedimento, que realmente tu precisa antes consultar num GP antes de ir pro hospital. É só isso que eu sei com relação a isso, né? Mas é ok, sabe? Fui lá, fui atendido muito bem, eu consegui comprar os remédios bem tranquilo numa farmácia, sem nenhum estresse, né? O que é bem diferente daqui, que eu acho que faz as pessoas pensarem 2, 3 vezes antes de vir pra cá, é a questão do clima, né? Que realmente aqui é frio, sabe? Dificilmente faz um calorzinho, quando faz sei lá, no máximo um mês, e não dá pra nem se dizer que é calor comparado ao calor que a gente tem no Brasil, né? Venta bastante aqui, chove bastante. Os dias, os dias no verão, eles são um pouco mais longos. Para começar a escurecer é depois das 10 horas da noite. E no inverno é ao contrário. Então o que acontece? O inverno ele tem as noites extremamente longas, é bem mais depressivo, assim. Então às vezes pode mexer um pouco com a cabeça da pessoa. Se o cara gosta muito de sol e festa e coisas desse tipo. Se o cara não gosta muito do frio, né? Então no inverno, 4 horas da noite já tá anoitecendo, assim. Tipo, é bem diferente do que a gente costuma ver, pelo menos na região sul do país, né? De onde eu vim, que é Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É bem diferente nesse caso, assim. Mas a questão, assim, da cidade, ela é muito legal, a estrutura dela é bem bacana. Tem transporte, tem 3 tipos de transporte público, sabe? Tem ônibus, tem DART, tem... DART, que é um trem que leva para lugares um pouco mais afastados dentro da cidade, e o Luas é tipo um mini trem, como se fosse um bonde que anda dentro da cidade, sabe? E só que não é um formato de um bonde, sim, de um mini trem mesmo, um trenzinho, sabe? Te leva a trechos dentro da cidade onde o ônibus não passa. E é bem legal, ele funciona muito bem, sabe? Os painéis são tudo eletrônicos, a gente vê em tempo real a hora que os ônibus vão e voltam. Os ônibus têm calefação, são todos estofados, tem USB para carregar o celular, eles são de 2 andares, é bem diferente assim dos ônibus que a gente vê aqui. A questão de prédio, não tem muito prédio no centro da cidade, tem alguns prédios, não parece bem como se fosse uma metrópole assim com vários arranha-céus, não, é poucos prédios, tem bastante coisa que eu acho que é tombada aqui, que não pode ser mexido, então são tudo casas baixinhas também, não são construções altas. Até acho que é por causa do vento e do clima, né? Não tenho certeza, só achômetro mesmo, não sei. Mas é bem bonita, é bem arborizada a cidade. Tem muitos parques aqui para quem gosta de fazer piquenique, dar uma volta, correr. Tem bastante parque aqui, é bem legal isso aí. Eu até agora estou gostando bastante do lugar, minha esposa também, a gente está gostando bastante, pretendemos ficar aqui por um bom tempo ainda. E essas são as minhas impressões do lugar até o momento. Quem sabe daqui uns 2 ou 3 anos eu mude alguma coisa. Mas por enquanto é mais ou menos isso aí. Bom, a gente está chegando no final de mais um programa. Quero agradecer ao Rodolfo, quero agradecer ao Felipe pela presença, ao Zaca, ao animal do Sotile que cagou com o programa no começo. Agora tudo bem, tá tudo certo, Sotile, eu te perdoo. Eu te perdoo. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores CT Pisos, Nema Comércio e Transporte, Start Invest e a galera da banda Passo Incerto. Você pode encontrar a gente no Spotify, Castbox, YouTube, Google Podcast, Apple Podcasts, Deezer, ou seja, tu não tem desculpa para não escutar a gente. Então, fica aqui meu abraço e até a próxima. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo. Gostou, manda pros amigos. Não gostou, manda pros inimigos. Compartilha com todo mundo. E me siga no Instagram, eu continuo na busca de ser digital influencer.
é @EduSottili, SOTTILI, 2 T's, 1 L I no final. Eu quero fazer recebidinhos de comida. Pode ser. Zafari, manda comida lá pra casa. Tá muito caro e eu não quero sair no corona. Valeu, galera. Um abraço a todo o povo irlandês que nos ouve. Um abraço. A hug pra vocês todos aí. Me segue lá no Twitter também. No Twitter também, pode ser. E no Instagram, que eu quero ter o arrasta pra cima. Pra não fazer nada, mas eu quero ter o arrasta pra cima. Que é Zaca Tegner. E até a próxima. Então tá, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de novo aí. Me sigam no Instagram, a única rede social que eu tenho. E já está a ponto de ser deletado também, porque eu tô cada vez mais misântropo. Ou misantropo, não sei como é que pronuncia, fica aí. Então, me sigam lá, porque a gente vai acabar falando sempre umas coisas... Qual que é o arroba? @FPGrande. Me sigam lá para ensinamentos... talvez não tão bonitos, mas muito importantes para tua vida. Bom, é isso aí. Obrigado, pessoal, por ter escutado. Obrigado pelo convite aí. Se quiser, tamo aí de novo. Rede social, mais no meu Instagram também, @RodolfoPisolato, com 2 Es e 1 T. E é isso aí, muito obrigado de novo. E eu esqueci de dar o meu contato também, é mateuzinhojogodobicho@gmail.com. Se tu quiser um negocinho bem bolado, fala comigo. O meu, meu e-mail é mafioso gamer. Sigam o pirata Boca de Veludo, Balneário Camboriú, @hotmail. E procurem no YouTube também agora o CD de samba do Maguila. Não esqueçam, Um abraço, Maguila.